bem-vindos ao Comportalmente. É um prazer tê-los aqui conosco. Meu nome é Letícia Antunes, sou estudante do 7º período da Faculdade de UNA. E o Comportalmente, ele é um podcast de psicologia com o objetivo de enriquecer o seu conhecimento teórico e prático, te deixar por dentro das maiores novidades da área e te preparar para o exercício da profissão. E eu sou o Gabriel, responsável pela Casa UNA, que é o hub de inovação aqui da UNA, e é um prazer enorme residir o podcast aqui de iniciativa da Letícia nos nossos estúdios. Então ajuste seus fones de ouvido, junte-se a nós nessa jornada de muito conhecimento e vamos juntos explorar a psicologia com o olhar aguçado da TCC. Bora lá? Olá, Psis! Sejam muito bem-vindos ao Comportalmente, o seu podcast de psicologia com o olhar aguçado da TCC. É um prazer tê-los aqui conosco no nosso mais novo episódio. Meu nome é Letícia Antunes, eu sou estudante do 7º período de psicologia da Faculdade UNA. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, e eu estou hoje com uma blusa bege e eu uso óculos. E hoje aqui eu tenho duas convidadas maravilhosas para compor essa conversa comigo. A primeira delas é a Bianca. Ela é administradora, marqueteira, e há 4 anos ela ajuda terapeutas a aumentarem suas vendas, lotarem suas agendas e escalar o seu negócio através das redes sociais. Seja muito bem-vinda, Bianca. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Letícia. Bom, meu nome é Bianca, eu sou uma mulher, tenho cabelos castanhos, eu ia falar claros, e também curtos, e estou com uma roupa branca e preta. Isso. E a gente tem aqui também conosco a Priscila Neres, que ela é contadora especializada em tributos. Ela tem mais de uma década de experiência na área contábil, sendo pós-graduada em gestão contábil com ênfase em tributos mesmo. Ela é fundadora da Contap, que é uma empresa de contabilidade focada em atender profissionais da área da psicologia. Então, seja muito bem-vinda, Priscila. É um prazer tê-la aqui conosco hoje. Obrigada, Letícia. Meu nome é Priscila, boa tarde. Eu sou uma mulher parda, de cabelos anelados curtos e estou usando uma blusa preta. Bom, fico muito feliz e agradeço muito vocês estarem participando aqui hoje. E eu convidei vocês para a gente poder bater um papo muito interessante de um assunto que ele é um pouco diferente dos assuntos que eu já trouxe aqui no canal, mas é um assunto muito interessante também, que é a gente falar sobre empreendedorismo, marketing e finanças em psicologia. Eu percebo muito que, assim, conversando com alguns colegas e até profissionais já formados da área, que isso é uma dor muito grande de todos esses profissionais, desses estudantes, né? Porque a gente não tem essa matéria aqui dentro da faculdade e aí a gente acaba se formando e é um mundo novo, né? Que se abre pra gente, novos desafios e isso nos deixa inseguros, né? Nós saímos da graduação inseguros por a gente não saber como iniciar. Então, como eu inicio empreendendo, né? Muitas das pessoas, a psicologia, ela tem uma área enorme, assim, um campo enorme. A gente tem diversas áreas, então tem a área clínica, tem a área hospitalar, mas acho que a que tem mais peso, a mais forte é a área clínica, que também muitas pessoas vão para ela. E aí, as pessoas se deparam com isso. Quando elas têm que começar a atender na clínica e querem abrir seu próprio negócio, com essa dificuldade de como que eu faço, né? Eu não tenho uma noção, eu não aprendi isso na faculdade, não tinha ninguém para poder me dar essas dicas. E aí, isso acaba que a gente vai ali naqueles perrengues, né, do dia a dia. Então, isso traz muita insegurança para as pessoas e até para alguns profissionais mesmo, né, que já estão há mais tempo no mercado, né, já passaram por diversos desafios, mas até eles, às vezes, enfrentam alguns desafios novos e ficam meio inseguros com isso também. Então, por isso que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho hoje a respeito desse assunto, assim. Perfeito. E necessário, né? Muito necessário. E aí eu acho que, assim, pra gente começar, eu acho que a gente... você podia começar contando um pouquinho pra gente, Bianca. Quais você acha que são os primeiros passos que uma pessoa que ela tá recém-formada, ela deve seguir quando ela quer abrir o seu próprio negócio, ou ela quer seguir nessa área da clínica, por exemplo? Sim. Olha, meu conselho, e aí você vai super concordar comigo, é evitar custo a qualquer custo. Porque as finanças, ela impacta muito, né, no emocional do empreendedor. E quando a gente está iniciando, nós não temos previsibilidade financeira e nós não temos uma agenda lotada. Então, assim, o custo, seja de um consultório, não é só o aluguel.
É o aluguel, é mobiliar, é manter ele. Então, isso traz para o psicólogo, para o empreendedor, uma dor de cabeça gigantesca em um momento onde ele já está instável, porque ele está em fase de crescimento e é a pior fase de um negócio, né? Então, eu evitaria custo a qualquer custo. Então, como que você pode atender presencialmente sem ter custos? Seja alugando coworking, uma sala, porque você vai ter Isso é o custo interessante. por demanda. Então, para você ter esse custo, significa que você vai ter uma receita. Então, justifica. Seja fazendo parcerias com clínicas, que essas clínicas poderiam trazer clientes para você, porque existe essa fantasia e realmente é lindo a gente conquistar o nosso espaço. Mas você vai alugar uma sala que vai ser no mínimo uns R$ 1.000 por mês, mobiliar ela, que aí a gente está falando de uns 5.000, do jeito que as coisas estão Sim. hoje, para você sentar lá dentro e ficar olhando para uma parede branca e falar: e agora? Cadê o meu cliente? Eu acho que esse é o primeiro desafio que todo mundo tem, né? Porque quando você pensa assim, eu vou trabalhar no contexto de clínica, às vezes a pessoa, ela quer abrir a própria clínica dela, e aí ela se depara com isso, né? O aluguel tá muito caro, às vezes é difícil de você achar um espaço para abrir a clínica, porque o CRP, ele tem várias obrigações que ele coloca para o espaço de atendimento psicológico. Então, não pode ser qualquer espaço, tem que ter um espaço que garanta o sigilo. São várias questões que tem que analisar na hora Sim. não só de alugar, mas também de construir o seu consultório, né? Então, isso é muito importante. E aí, eu acho legal também que tem uma outra opção que eu já ouvi falar e eu acho muito legal para quem está começando agora, é a questão de sublocação, né? Sim. Então, você sublocar a sala de outro profissional, porque aí você também não lida tanto com essa questão desse gasto de um aluguel, né? É um aluguel mais tranquilo que você pode alugar por um horário ou por um dia, uma sala. Não é uma coisa, né? Sim, Ou Maior trabalhar em assim. parceria mesmo, né? sim. Isso. Eu acho que assim, eu penso, né? Quando a gente está começando, a gente trabalha com as armas que a gente tem. Então, o profissional, quando ele acabou de, né, recém-formado, ele ainda não tem aquela credibilidade no mercado para trazer clientes. Então, assim, primeira coisa é parceria. Sim. Né? Quando você vai até um outro profissional que já tem aquela experiência, já passou por aquilo que você vai estar indo passar, você encurta ali um processo de dor. Porque você já está, né, convivendo com alguém que já passou por aquele processo, aquela pessoa ela pode te ajudar. Muito ali naquele, né, processo inicial. Essa questão da sala da sublocação é muito usual, né? O pessoal usa muito, mas para atendimento presencial. Hoje, assim, no meu ponto de vista, o atendimento online te reduz muito o custo. Porque fazer atendimento online, você atende qualquer pessoa dentro, né, do Brasil ou até fora. Eu tenho muito PCs que atendem fora do Brasil, atendem de uma carteira gigante e repassam clientes porque não dão conta de atender. E aí, quando a gente fica ali, a gente, né, forma e pensa, não, a primeira coisa é alugar um espaço, precisa ter o espaço perfeito. Nada é perfeito. A gente começa e vai se aperfeiçoando. E Então, o sonho vira pesadelo, né? Exatamente. Porque o aluguel vai bater na porta todo mês. E aí? O que você vai fazer? Eu já vivi esse momento. E é por isso que eu falo que evitar custo a qualquer custo é muito sábio. A sala é um luxo, né? É Ter um uma luxo. sala é um luxo. É um luxo, mas o que você paga para ter esse luxo, sabe? Qual que é o preço disso? Para a sua saúde mental é muito caro. Tem né, alguns pontos da psicologia que não tem como, tem condição de você fazer um atendimento online, ou né, você tem que sublocar mesmo. Quando, por exemplo, você vai mexer com criança, você não consegue atender uma criança online. Então você tem que, primeiro ponto, quando você vai empreender, é identificar para qual lado que você vai. Aí eu vou fazer atendimento clínico, vou fazer atendimento clínico de adulto, ok, eu posso fazer esse atendimento online. Agora, se eu vou fazer atendimento clínico de uma criança, de um autista, eu tenho que ir para um local que tem estrutura. Porque não é qualquer local que você vai conseguir atender esse tipo de cliente. Sim. E você falou, assim, por exemplo, desse atendimento para criança, e é da gente pensar também que é um contexto que ele é um pouco mais caro. Porque você vai ter que investir não só no espaço que você vai criar para atender essa criança ou essa pessoa em específico, mas você tem que pensar também nos outros recursos terapêuticos que você vai precisar ter para esse atendimento. Porque criança a gente sabe que a gente precisa ter alguns jogos que são lúdicos para trabalhar com criança nessa questão da psicologia. Então, assim, a gente tem que pensar nisso também, né? Vou abrir a sala, vou reformar todo o ambiente, vou deixar ele muito bacana,
Mas tem que, além de adequar para o público, tem que pensar nesse sentido, que você vai ter que ter, às vezes, uma mobília específica para criança, Sim. você vai ter que ter várias questões, assim, às vezes, por exemplo, no TDAH, né? Não, coisas muito chamativas para não chamar muita atenção da pessoa, sabe? Então, pensar sempre nesse sentido, isso é importante muito. Outra dica que eu acho muito legal é pensar fora da caixinha. Sim. Porque às vezes você vai buscar uma clínica onde já tem psicólogos para fazer parceria, mas você poderia, por exemplo, buscar onde eu tinha um espaço antes, tinha uma TO na água para crianças. Então, se você faz uma parceria com esse espaço, você pode prestar atendimento tanto para as mães quanto para essas crianças. Então, você tem que identificar primeiro o seu modelo de negócio, para ver quem vai ser o seu público, qual especialidade você quer ter, e ir atrás dessas parcerias estratégicas que muitas vezes pode fugir do óbvio. Não, isso acho que é imprescindível, isso porque você falou, o psicólogo, depois que ele forma, tem muita gente na faculdade ainda que acredita que o psicólogo, ele abriu uma clínica, ele trabalhar ele sozinho, mas a gente entende que na realidade mesmo, quando a gente vai atuar, que a atuação do psicólogo é uma atuação multiprofissional e ela precisa ser. A gente tem que estar sempre em contato com psiquiatras, com TOs, com fonoaudiólogas, com diversos outros profissionais. Então, às vezes, você fazer uma parceria com uma clínica que ela já tem esses profissionais, fazer uma atuação multiprofissional, isso é muito interessante. Ou então você juntar com outro profissional que não é da área, que nem você falou, né, uma TO, ou às vezes uma fonoaudióloga, algum outro profissional nesse sentido, e trabalhar, isso é muito legal, porque vocês conseguem dar até um trabalho muito profissional para o seu cliente, né? Sim. Um outro tipo de serviço, um serviço mais especializado para o seu cliente. E isso é muito legal, porque fideliza muito as pessoas, porque as pessoas, elas gostam, né, nesse sentido, né? Um lugar completo, que eu vou, levo, por exemplo, meu filho, Ele faz tudo. e ele faz tudo, Sim. né? Praticidade, Então, né? Praticidade. Quem não quer praticidade hoje em dia? Praticidade é a chave de tudo, eu acho. Sim, com certeza. Outra dica que eu dou também é em relação à sociedade. Eu acho que parceria é muito legal, mas sociedade, para quem está recém-formado, eu colocaria um pontinho de atenção. Porque, para mim, uma sociedade, quando a gente está no início de um empreendimento, que nós ainda somos imaturos, é como ganhar na loteria. Pode dar muito bom, mas pode dar muito errado. E tem mais chance de dar errado que de dar certo. Porque às vezes você sai da faculdade assim, eu sou muito amiga da Letícia, vamos abrir um consultório juntos que vai ser sucesso. E quando esse relacionamento ele muda para o profissional, por imaturidade, e não dá certo e você acaba às vezes perdendo essa amizade, perdendo dinheiro. Então, eu, recém-formada, não começaria com uma sociedade. Dependendo da área que você vá, né, exercer ali na psicologia, você põe a cara no sol e vai. Agora, dependendo se for uma área mais complexa, é bom ter, né, um mentor ali. Alguém que já tem experiência na área. Agora, a sociedade, assim, a pessoa tem... É muito complexo você fazer uma sociedade com outra pessoa. Porque, assim, é um casamento. Sim. Esse casamento tem que dar certo. O dinheiro vai vida entrar. toda, né? Não vou dizer que é pra vida toda, que você pode, né? Não, mas a assim, sociedade. não, claro, mas é uma coisa de um longo prazo, assim, Sim, de uma vida, vai ficar um é tempão, uma uma responsabilidade de casamento mesmo. Você tem que ter Não responsabilidade. é um namoro, né? Não Não é uma ficada, é um casamento. É um casamento. Exatamente. Tem que prestar conta. Exatamente. E aí todo mundo vai o quê? Você vai receber todo mundo junto ali. Então, o recebimento daquela sociedade, ela é como um acordo entre as duas partes. E as despesas também. Então, assim, acaba que, se um fulano de cá atende, faz mais dinheiro, o outro não está atendendo tanto, faz menos, ele já gera um conflito. Porque se um está fazendo mais que o outro, o que está acontecendo? E aí aquilo ali vai gerando um conflito interno em que as duas pessoas têm que ser extremamente maduras para conseguir levar, né, e crescer a empresa. Hoje eu tenho comigo psis que têm sociedade, não são família, não são nada, são amigas. E dá muito certo. E tenho também, a maioria sozinho. Porque o empreendedorismo ele é solitário, né? Então, é muito complicado essa questão da sociedade. A sua opinião diverge da minha opinião. E aí, entrar em um acordo naquela decisão ali não é fácil. Sim, realmente, não é. E teve uma coisa que falou muito interessante da mentoria. É muito importante, quando a gente forma, fazer supervisão.
né? Porque aqui nos estágios, quando a gente está fazendo estágio dentro da faculdade, a gente tem essa pergunta do professor, ele está ali apoiando, mas é muito importante quando a gente sai da faculdade, a gente tem um acompanhamento com outro profissional, às vezes até mesmo com o professor, você pode seguir com ele, se ele tiver agenda, né, se você quiser, mas talvez procurar outro profissional. E mesmo que seja caro no início, de você, às vezes, se você fizer uma supervisão por mês, não precisa ser todos os pacientes que você atender, às vezes você faz uma vez no mês e você consegue resolver, mas faça pelo menos uma vez no mês ou quando der, assim, mas não deixe de fazer, porque a supervisão é muito importante, que nem você falou, para ajudar o estudante na hora que ele sair da faculdade, dele ter esse norte. Porque uma coisa é que dentro da faculdade a gente sabe disso, uma coisa é a teoria, é o que a gente está aprendendo aqui, e outra coisa é lá fora, no mercado, os desafios que surgem da realidade do dia a dia. Aqui, às vezes, a gente vê muitos casos, a gente estuda muito, mas vai chegar uma pessoa, às vezes, no consultório com um caso que muitas vezes a gente não vai saber lidar. Sim. E aí, aquilo cria insegurança de você, e a gente tem que se preocupar com isso para gerar um bom atendimento para o cliente, né? Nesse sentido, não só da aliança terapêutica mesmo, da do paciente com o psicólogo, mas até mesmo aqui, porque a gente está falando de empreendedorismo, né? Numa visão do cliente e você como vendedor daquele serviço, né? Porque o cliente, ele chega ali no seu consultório e às vezes ele faz a primeira consulta com você, mas se você não realmente conseguir fazer uma aliança bacana com o paciente, fidelizar esse cliente, ele não volta na próxima sessão. Não volta. E isso é uma coisa que eu demorei uns 2 anos para entender, e foi na base do tentativa e erro, né? Uhum. Mas essa questão da mentoria, eu acho ela muito importante, não só para quem é recém-formado, mas para todo profissional, principalmente no empreendedorismo, assim. Você está sempre reinvestindo no seu negócio. Sim. Então, aí entra um pouquinho da sua parte. Se você não pega 100% do seu faturamento e acha que aquilo é um salário. Pega uma parte, reinveste. Faz uma mentoria, faz um curso, faz uma... Como é que chama? Uma supervisão. Vai reinvestindo no seu negócio, porque quanto melhor você for naquilo que você faz, mais dinheiro você vai ganhar. E aí a gente entra no dinheiro, vai fazer dinheiro para você. Eu vejo, hoje em dia, eu fiz um curso e eu aprendi isso, que tem muitos psicólogos que fazem pós-graduação, mestrado, doutorado, só para cobrar a consulta mais cara. Só para poder aumentar o valor ali na consulta. Porque isso, querendo ou não, na psicologia, ela gera muito valor. Você está nesse movimento que está se atualizando sempre, isso é muito necessário, porque com esse advento da psicologia, hoje em dia a gente está num movimento de que as pessoas elas estão aceitando melhor a terapia, a psicologia, então as pessoas que estão buscando a terapia, elas estão cada vez mais exigentes, elas querem cada vez profissionais melhores, né, mais qualificados. Então você precisa estar nesse movimento de se atualizar, se você quer não só gerar um bom serviço para o seu cliente, mas também se você quer cobrar dele um valor que seja mais ok para você, que você queira aumentar o seu valor. Sabe? Exatamente. E aí, falando de marketing, isso entra no gatilho da autoridade e aí aumenta a sua percepção de valor, porque é justamente isso. Sim. Se eu chegar e falar, gente, minha consulta é R$500, às vezes a pessoa vai falar, nossa, quem é ela para cobrar isso? Mesmo que inconsciente. Mas se a pessoa está me vendo em congressos, fazendo pós, fazendo mestrado, em aprendizado contínuo, né? Sim. Quando eu falo que eu cobro 500, eu já construí na cabeça dessa pessoa uma percepção de valor que ela paga. O valor passa a ser consequência. Né? Exatamente. Então, isso é muito legal. Tanto para você... E aí entram 3 pontos. Você está sendo mentorado por alguém que já percorreu o caminho que você quer percorrer. Você não se sente solitário, porque empreender pode ser solitário. É muito solitário. E eu acho que isso dificulta muito o empreender. Ele ser solitário. Porque quando você está ali naquela solidão, você não está convivendo só. Porque às vezes você está convivendo com outros psicólogos, a gente sempre está assim, nesse network constante, em contato. E aí você vê, por exemplo, seu coleguinha que acabou de formar na faculdade, tá bombando no Instagram, tá com uma agenda lotadíssima, ganhando não sei quantos R$1.000 por mês, e você naquela situação, num perrengue de não estar conseguindo pagar o aluguel da sala, de não ter cliente direito. Eu acho que o maior ponto, Letícia, é não olhar para o outro, se comparar ao outro. E é aquele negócio, a grama do vizinho pode ser mais verde, mas ela pode ser sintética.
Sim. Então, assim, a gente vai ver no mercado aí profissionais que formam com 6 meses, está faturando 7, 8K. Sim, mas vai ter aqueles profissionais que vai estar faturando R$ 1.000, R$ 2.000. Então, vai muito do processo. Cada um tem seu processo, né? Cada um tem sua dinâmica. E quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito cru. Então, a gente aprende muita teoria. A gente está ali imerso de teoria. Mas na hora da prática, é todo um ambiente que tem, né, ao seu redor. É o clima ali, é como lidar com aquela frustração da outra pessoa. Eu não sou psicóloga, mas a gente, né, lidar com a frustração, com o problema do outro, ter né, sabedoria emocional para lidar. Sim. Então, é todo um contexto ali que isso você não aprende isso na faculdade. Você vai aprender na batalha, na luta, né? E acaba que quando o pessoal fica muito assim, mas fulano fumou comigo e já tá assim, Beltrano tá assado e eu tô aqui assim. Você não cresce, porque em vez de você estar preocupado em fazer a estratégia do seu negócio e fazer o seu negócio crescer e se, né, vibrar com as suas conquistas, você se preocupa com olhar para o outro. E aí você perde a sua visão, perde o seu foco. Sim. E eu falo que muitas vezes, quando a gente vai olhar para o outro, e hoje é muito mais fácil fazer isso por causa do Instagram, a gente não pode esquecer que a gente está vendo o palco. Então, assim, às vezes eu vejo a Letícia lá no congresso, na Bahia, eu falo, nossa, a Letícia tá lá, mas o que ela passou para chegar lá? Exatamente. Às vezes não sei. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso mesmo, porque se a gente perde o foco da nossa jornada, a gente começa a se auto-sabotar mesmo, porque a gente acha que o outro está muito mais na frente, que o outro é melhor, e aí a gente vai colocando energia onde não traz resultado. Você não está vendo o bastidor do outro, você não está vendo como é que o outro conseguiu, porque talvez o outro já tinha, né, um berço ali que ele já puxou ali uma clientela. Tem psicólogo que já sai para o escritório com local o pai já dá pronto. clínica, O pai paga também. Não é a realidade toda. Aí você vai se Sim. comparar a realidade de uma pessoa que é uma entre 1000? Não dá, né? Mas é que nem vocês falaram, eu acho que quando a gente se prepara, por exemplo, essa solidão, a gente consegue contornar ela e contornar todos esses desafios. Por quê? Porque a gente fala muito na psicologia da gente criar uma rede de apoio. Então, acho que como empreendedora e também como psicóloga, a gente deve muito fazer isso, de criar uma rede de apoio pra gente, porque esse caminho ele vai ser difícil. E a mentoria também, então a gente ter essa outra pessoa ao nosso lado, nos guiando, nos apoiando, também faz total diferença. Mas esse podcast e fazer cursos sobre esse assunto, eu acho que é o primordial também. Porque ele te prepara para você sair lá na frente antes de todo mundo, sabe? Sim. Porque eu já vi diversas pessoas, alunos, que durante a faculdade já começaram a se preocupar com essa questão então, do empreendedorismo, do marketing, criaram, eu tô colocando Instagram, mas a pessoa não precisa criar Instagram, ela pode desenvolver estratégias, né, como um todo, às vezes é Instagram, às vezes é um site, às vezes é alguma coisa, e ela já ia alimentando aquele Instagram, já ia divulgando para as pessoas, e aí quando ela formou mesmo, ela abriu uma lista de espera, tipo, quando ela estava muito período, ela abriu uma lista de espera no Instagram dela, e aí quando ela formou, ela já tinha várias pessoas que já estavam ali, clientes, antes de ela pegar o CRP dela mesmo, tinha vários clientes para ela poder atender. Então, assim, se a gente se preparar agora, né, eu acho que esse é o momento ideal. Mas também, se você já está lá na frente, né, já se formou e está agora nesse movimento de estar procurando aprender sobre esse assunto, também não se frustre, não se sinta triste, né, por você estar começando só agora. Entenda que você pode correr atrás disso e que vai dar tudo certo também, assim como quem já começou lá atrás também, sabe? É muito de pensar que cada um tem o seu caminho, né? Cada um tem a sua jornada e que nem a gente falou, não pode se comparar, né? Porque eu vejo que muitos psicólogos se comparam, por isso que eu falei isso antes, que as pessoas se comparam muito, principalmente agora que os psicólogos estão usando muito as redes sociais. Eles se comparam bastante com os outros, porque, que nem você falou, nas redes sociais a gente só mostra o que é bonito. Né? A gente só mostra a conquista, a gente nunca mostra as dificuldades que a gente teve até chegar ali, a gente nunca mostra tudo que aquilo ali, porque às vezes o empreender, a gente pode falar isso também, é um sacrifício, né? Porque não é fácil você empreender, você tem que abrir mão de muita coisa também. E eu vejo essa questão do sacrifício muito forte em quem já tinha uma carreira em outra área e depois vem para a clínica, por exemplo.
quem, por exemplo, já começou numa carreira no RH, e aí agora quer mudar E acontece clínica. muito, né? Acontece O muito. pessoal fica ali parado, preso no RH paga, gente, mas não paga bem. Aí a pessoa fica ali, perde anos da vida dela no RH, tem que ir para uma empresa muito topzera. Senão, caso contrário, vai perder anos na vida dela ali. E aí depois ela descobre o caminho da clínica. E ela descobre que em pouco tempo ela vai fazer 3, 4 vezes o valor que ela ganhava. E aí, só que aí o que acontece? Ela já tem uma experiência grande em RH e ela vai ter que mudar toda a rota dela. Por isso que é muito importante a gente já saber para onde que a gente vai. RH é o caminho mais fácil. O caminho mais difícil é o caminho que vai te gerar mais renda. Mas para você seguir ele, você tem que ter muita persistência. Você não pode desistir. E visão de longo prazo. Exatamente. E aí, o empreender, ele ensina muito isso, né? Sim. É visão de longo prazo. E o sucesso do seu negócio, ele não vai ser pela sua técnica, pela sua formação, vai ser pelo seu comportamento. Você ter essa mentalidade de crescimento e de longo prazo. Porque empreender no imediato, cara, não justifica, é uma grande loucura. É melhor ficar no CLT mesmo, independente de qual área. Mas, se você realmente quer, né, empreender por satisfação pessoal, visando maior ganhos, então é obrigatório, assim, ter essa visão de longo prazo e essa mentalidade de crescimento. Não quer dizer, Letícia, que a gente está falando para você sair da faculdade e desbravar o mundo, não. Porque às vezes nem todo mundo vai ter aquela tudo bem. Só que, se você tem se esse é seu objetivo, você não tem condições financeiras para arcar com, vou fazer só isso aqui, mesmo que você faça um CLT por um período, um curto período, você tem que pensar que aquilo ali é curto e você tem que traçar sua estratégia e fazer o fora. Hoje eu tenho muito psi que atende à noite. Tem gente que trabalha de dia e atende à noite online. Primeiro porque o online, depois que veio a pandemia, ele fortaleceu muito. Exatamente. E é uma forma de você conseguir se estruturar no mercado e não sair ali, tipo, vamos ver o que dá, Deixar a vida levar. Vamos abanando, Então você faz um pezinho, aí você sentiu que o seu pezinho tá firme, tá seguro, porque você vai ser o seu gerador de renda. Não vai ter que o patrão vai te pagar todo mês, não. Então é você que gera a sua própria renda, você que vai pra batalha. Fez o pezinho ali, aí você sai desse aqui e vai seguir sua vida. Isso é muito interessante mesmo, assim, às vezes sair recém-formado com um emprego, e aí, lógico que a gente está falando para quem realmente tem intenção de empreender. Com um emprego, para fazer um pé de meia, enquanto você faz o seu nome no mercado e atende à noite, por exemplo. E aí, de semana, às vezes. Exato, e aí quando você sair, você já vai ter uma cartela de clientes, bem como uma poupança, uns investimentos ali guardados de quando você era CLT. Então você vai mais tranquilo. É o que eu falei no início, quanto menos surto a gente provocar, melhor. A dor é menor. Eu percebi de tudo que vocês falaram, então, e eu aprendi isso há pouco tempo. Eu acho que não só no empreender, mas na vida, tudo é questão de planejamento. Sim. Você tem que se planejar. Então, como vocês falaram, eu preciso entender. Não é desesperar, é entender qual que é o meu público, com quais pessoas eu vou querer trabalhar, porque até isso é importante, assim, você entender também quais são os tipos de clientes que você quer trabalhar, porque vai chegar todo tipo de cliente na sua clínica, e você tem que saber que aquela pessoa está confiando em você para você cuidar dela. E aí chega, por exemplo, um caso muito extremo de, por exemplo, TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo, que é uma terapia um pouco mais complicada de você lidar e tudo mais. Então, você tem que saber se você quer, por exemplo, trabalhar com esse tipo de público ou não, para você também, por exemplo, fazer um movimento depois de encaminhar esse cliente na hora que ele chegar e também saber direcionar todas as suas estratégias para o público que você quer trabalhar e essas pessoas acabarem não chegando no seu consultório por ventura, sabe? Sim. E, então, sim, eu vejo que essa questão de planejamento ela é muito importante. E aí, quando a gente vai fazer essa questão de decidir o público e até quais transtornos a gente quer trabalhar na clínica, eu gosto sempre de começar listando os que eu não quero trabalhar. É mais fácil a gente começar pelos que a gente não quer, que a gente não gosta, do que pelos que a gente gosta, porque senão a gente fica meia hora, né? Eu gosto de todos. Eu quero trabalhar com TDAH, com TOC, com criança, adolescente e adulto, e também, né, você tem que pensar que
vão ter várias questões. Se eu quero trabalhar com criança e adulto ao mesmo tempo, como que eu vou fazer essa gestão? Eu tenho que me adequar para os dois. Então, Quem atende todo mundo não atende ninguém. exatamente. É o pato. Exatamente. Não nada direito, não voa direito, não. Entendeu? Então, Quanto mais especialista você for, aí, de novo, mais valor você vai ter pro mercado. Porque quando eu pensar, por exemplo, eu quero, sei lá, trabalhar a minha ansiedade, eu vou na Letícia porque ela é especialista nisso. Não vai vir outro nome na minha mente, vai vir você porque você se posiciona assim. Exatamente. E outra coisa que eu acho importante complementar é, além do seu público, você escolher qual é o modelo que você quer. E aí, voltando de novo para o online, eu conheço várias PCs que fazem grupo vivencial, imersão. Olha que legal. Então, às vezes, você não quer iniciar no atendimento porque você está recém-formado, está inseguro. Comece fazendo um grupo vivencial ali, para você ir sentindo a demanda das pessoas, o que elas estão falando, para você ir ficando mais confortável nessa posição de conduzir, sabe? E aí você vai gradualmente indo pro atendimento individual, enfim. Isso é muito interessante, porque isso eu vejo aqui dentro da faculdade mesmo, às vezes conversando com alguns colegas, de que as pessoas acham que o psicólogo, quando ele forma, além de ele só poder trabalhar numa área, né, que é a clínica, as pessoas acreditam muito nisso, e dá pra gente trabalhar, às vezes, com dois contextos, né, que nem você falou, dá pra trabalhar começando ali como um CLT, no RH, por exemplo, numa área mais organizacional, e depois indo e começando, conciliando ao mesmo tempo uma questão de uma clínica, atendendo às vezes nos horários que você tem disponíveis, né, ali à noite ou no final de semana, ou então até mesmo, eu já vi muita gente que trabalha, por exemplo, em hospital e também trabalha com clínica. A psicologia ela tem as mais diversas oportunidades para você trabalhar em diversos contextos. Sim. Mas aí o que acontece? É muito interessante porque as pessoas elas pensam que você só vai oferecer para o seu cliente terapia. Mas aí você pode oferecer uma gama de serviços. É que nem você falou, grupos terapêuticos, imersões, diversas coisas. Às vezes mentoria, você pode dar mentoria de carreira para outras pessoas também. Sim. Supervisão para psis. Muitos estudantes também só pensam nisso. Eu vou abrir minha clínica, por exemplo, eu vou trabalhar só com pacientes, eu vou só atender terapia. Mas você pode trabalhar com psicólogos também, você pode criar cursos para psicólogos, supervisões, mentorias de carreira, sabe? Então, eu gosto de psicologia por isso, gente. É uma gama de oportunidades para você fazer tudo. Isso é muito interessante, muito bom. E às vezes, assim, agora falando de marketing especificamente, às vezes é até sábio você começar com um grupo vivencial. Por quê? Por ser em grupo, você consegue cobrar menos. Como você ainda não tem um nome firmado no mercado, você cobra ali, sei lá, R$47, R$97 para a pessoa, ou seja, 1 ou 2 encontros. E a pessoa vai conhecer você. Então, ela vai te ver como autoridade. E a partir disso, você converter ela para o seu acompanhamento individual, às vezes é muito mais fácil do que você chegar para ela e falar, olha, minha consulta é R$200, eu sou fulana. Entendeu? Aí É diferente, Isso é né? interessante, né? Porque no grupo vivencial você vai gerar algum impacto. Então a pessoa ela já vai ter uma faísca ali de uma transformação por um valor ok, simbólico, e aí o objetivo não é ganhar dinheiro com o grupo, né? Nessa estratégia seria justamente fixar o seu nome, gerar autoridade. E aí você não precisaria falar onde você formou, qual o seu curso, porque a pessoa já te viu atuando, já viu a autoridade em você e ela quer ser acompanhada por você. Aí, de novo, o preço vira consequência. Isso é muito interessante. Eu gostei muito disso que você falou, principalmente porque a gente pode pensar também que, às vezes, dentro da faculdade já dá para você começar a fazer pequenos movimentos desse tipo para fidelizar algumas pessoas que nem essa menina fez, para quando você se formar, é claro que assim, né, às vezes não dá para você lançar uma coisa muito específica e tudo mais, mas já dá para você ir fazendo algumas questões ali dentro, que nem ela foi atualizando o Instagram, enriquecendo bastante o Instagram dela, para quando você chegar lá na frente, você já sai com essa cartela de clientes, né, que é muito interessante. Isso é muito bom também. E aí uma dificuldade que eu vejo das PCs, dos PCs também, né, no geral, é a falta de tangibilidade. Então, por exemplo, aí falando de marketing de novo, muitos falam assim, eu vou te ajudar a ter autoestima.
eu vou te ajudar a se autoconhecer. Ok, mas isso não é palpável. E aí muitas vezes eles postam, eles fazem milhares de cursos, mas não conseguem clientes, porque não é claro o que eles fazem. Então, como a gente, olha, eu tô achando que eu sou psi. Mas é porque você é empreendedora. Como empreendedora, mas nesse caso não. Como vocês trabalham... Como empreendedora que fala para terapeutas, isso, obrigada, gente. Vocês trabalham, de fato, com autoconhecimento, com desenvolvimento humano, são coisas mais subjetivas, mas que é muito óbvio, porque faz parte do dia a dia. Então, normalmente, as pessoas te procuram para ter clareza, para resolver um problema que elas não entendem o que é, e tá tudo certo. Mas quando a gente entra num processo de vendas, a pessoa tem que entender que eu estou falando com ela. Tem que doer, né? Tem que doer. Então, assim, autoestima pra quê? Autoconhecimento pra quê? É pra carreira, é pro casamento, é pras finanças. Então, fica tudo muito amplo e vocês que estudam a mente sabem que confusão não gera ação. Exatamente. Então, tem que ter essa tangibilidade quando vocês forem começar esse posicionamento. E sempre pode mudar, é lógico, né? Principalmente, tá na faculdade e acha que quer falar sobre autoestima e amor próprio. Ok, aí formou, quer falar sobre outra coisa. Tá tudo certo. Mas é bom sempre tangibilizar isso para que as pessoas entendam qual é a real transformação que você vai provocar na vida dela. Sim, eu acho que isso é muito importante, até que nem a gente falou, né? Porque eu estou conhecendo esse mundo do empreendedorismo, do marketing todo agora, e eu descobri esses dias o que é pitch, por exemplo. Porque o pitch, a gente acha que é muita questão só de vendas, mas eu aprendi que a gente tem que utilizar o pitch quando a gente for em eventos. Mesmo que a gente está na graduação, você tem que se vender na graduação. Porque se você não faz esse movimento, você não consegue estar participando de projetos de psicologia. Sim. As pessoas, elas não te veem. E é muito uma professora minha sempre repete isso para mim. Quem não é visto não é lembrado, né? Então, você tem um bom pitch. E o que é pitch? Acho que você pode depois explicar um pouquinho melhor do que eu, amiga. Mas essa questão de você saber se vender bem, falar do seu negócio bem. E aí, eu acho que dá pra gente usar a mesma ideia para essa questão de quando você for criar um produto, né? Você fazer seu infoproduto, seu produto ali, de você trazer essa clareza de saber vender o seu produto para outra pessoa. Então, por que eu vou precisar disso, né? Eu sou consumidor, mas eu quero entender por que eu vou precisar daquilo. Toda vez que eu compro, eu também penso nisso. Mas por que eu preciso desse produto? O que ele vai me agregar na minha vida, né? O que ele vai trazer de solução para mim? E o que você falou de clareza, isso é muito importante, porque as pessoas, quando procuram um psicólogo, elas procuram justamente para isso, para que o psicólogo ajude elas a organizar toda aquela confusão que está acontecendo na mente delas e trazer essa clareza, vai trazer essa questão dessa paz para elas, né? Então, isso é muito importante. E quando a gente traz esse conceito de pitch, e aí só contextualizando, o pitch é uma breve apresentação com o objetivo de fazer a pessoa tomar alguma ação. Seja venda, entrar em algum grupo, seja conversar com você, querer marcar um café. E quando a gente entende esse conceito e a gente aplica ele, qualquer coisa é um pitch. Então, a sua bio do Instagram é um pitch. Se você for fazer um stories, é um pitch. Os posts que você for fazer, as conversas que você for ter. E aí entra de novo na questão da mentalidade do crescimento. Porque você vai estar sempre abrindo portas, buscando oportunidades e gerando clientes para você, quando você tem essa mentalidade que tudo é um pitch. E é muito importante o que foi do pitch na questão dos eventos e do networking. O networking, eu vejo que poucos estudantes conhecem, sabem, né, fazer essa questão desse networking, mas é muito importante para a gente como profissional, e não só na psicologia, em tudo quanto é área. O pitch, o networking, ele é muito importante porque, como a gente falou, para a gente não criar um caminho, uma caminhada solitária, mas também para que a gente possa crescer, porque dentro da psicologia a gente tem que crescer em conjunto, né? Tem uma frase da Clarice Lispector que eu amo. Quem vai sozinho até chega mais rápido, mas quem vai acompanhado chega mais longe. E é exatamente isso. Quando a gente entende que a gente pode trabalhar em conjunto com outros profissionais, a gente começa ali no network a trabalhar essas parcerias, a trabalhar vários projetos, assim, a gente começa a crescer cada vez mais. Sim, com certeza. E deixa menos solitário também a jornada, né? Sim. Networking, eventos, é sensacional. Porque aí, por exemplo, você faz, que nem a gente está fazendo aqui hoje podcast, né? Em parceria com vocês.
pessoal do Bianca me conhece. Eu conheço o pessoal do Bianca, o pessoal da Priscila também conhece, eu conheço o pessoal do Priscila. Então, Sim. acaba que ali vira uma rede também de vendas, contatos, entendeu? Então, você está participando de cada vez mais projetos e isso é conseguir clientes, é conseguir contatos. Eu vejo muito profissionais que fazem eventos para poder divulgar cursos que eles dão, para poder divulgar produtos que eles vendem. Então, isso é muito importante também, da gente criar essa mentalidade dentro da psicologia, porque eu vejo também que o psicólogo, ele tem muito disso, né? Ele não tem essa noção de que quando ele sai da faculdade, ele vai estar vendendo alguma coisa, vai estar vendendo seu E é difícil, né? Porque É difícil. o profissional da psicologia, ele acha que tem que fazer de graça. Assim, Exatamente. É doação. Então, é muito complicado colocar na cabeça do profissional que ele pode cobrar e que ele tem que cobrar correto. Assim, a sessão social é para quem precisa da sessão social, não é para todos. Sim. Né? E o network, ele te possibilita ele conectar, né? Você conecta com pessoas, e pessoas que conhecem pessoas. Então, o seu ramo ali, né, vai crescendo. Hoje o seu vínculo é pequeno ali, você começa a ir, vai numa imersão aqui, vai num curso ali, conversa com as pessoas, a pessoa passa a te conhecer, conhece mais profundamente a Letícia. E aí, aquela pessoa que talvez você teve um contato ali numa imersão, que salvou seu contato, te indica para outra pessoa, nossa, essa aqui é um profissional legal, pode chamar ela. E é assim que a gente vai crescendo. Hoje em dia, por mais que a indicação, ela, né, se você ficar dependendo de indicação, você não vai para lugar nenhum, porque o mercado hoje é o mercado digital, você tem que vender mesmo. Sim. Mas o seu nome, sua reputação, você vai fazer com outras pessoas. Sim. Né? E entender também que tá tudo certo vender, sabe? Porque... tudo certo, exatamente, não tem nada, né? No geral, acho que eu vejo muito isso com os empreendedores no geral. No geral, todo mundo já tem uma grande crença de que vender é errado, é feio, é antiético. Só que, a menos que você vá ser uma ONG, você vai precisar de entrada financeira. Sim, certo? Até as ONGs. Elas lucram muito, tá? Não tem dúvida, tá? Então, assim... Mas assim, para gerar os projetos, elas precisam lucrar, né? Sim, nada acontece sem dinheiro. A estrutura, tem o pessoal, tem a manutenção. Exatamente. Ninguém sobrevive, gente, de doação, só de doação, né? Não. Então, vender... E aí eu já atendi alguns terapeutas que falavam que se sentiam meio antiética, fazendo oferta e tal, porque o marketing, ele usa muito gatilhos para fazer a pessoa se mover. E tem algumas terapeutas que eu já atendi que se sentiam, assim, antiéticas. E aí o que eu sempre falava é, se você tem a solução, e a sua solução é verdadeira, e você tem uma pessoa que precisa do que você entrega, não tem nada de antiético. Eu acho isso, na verdade, muito bonito, porque você está transformando uma vida. Exatamente. Né? Então, quando a gente olha com esse olhar, a venda ela fica mais suave, mais sutil. Eu vejo muito que tem muitos psicólogos grandes que têm muito medo de fazer marketing e também de vender e divulgar o seu trabalho com medo de alguma questão do CRP, das normas do CRP, do Código de Ética. Mas o Código de Ética para essas questões de divulgação de marketing é muito tranquilo, sabe? É muito difícil de você tomar uma advertência por conta disso. São algumas questões pequenas, às vezes a questão que você tem que toda publicação, colocar seu nome completo, número do CRP. Mas isso é para qualquer conselho. O meu conselho me cobra isso. Ele me cobra. As pessoas antigamente tinham um preconceito de colocar valores. Hoje em dia você acha contabilidade com valores, né? Assim, já bem claro. E o pessoal não colocava porque pensava, não, o conselho não libera isso. Mas na verdade era uma interpretação errada do que estava escrito ali. Então o pessoal forma e pega para ler ali as regras ali, o pé da letra, a pessoa não sabe aplicar. Porque nem tudo que está ali é o que realmente é praticado, né? Claro que a gente tem que ser coerente com o que a gente está fazendo, a gente tem que ser o mais correto possível, mas tem coisa que não faz sentido. Eu não poder vender não é pecado. Sim, com certeza. E também, por exemplo, eu acho bom a gente comentar, né, que a gente está falando essa questão de valor, o CRP, a única coisa que ele proíbe é a divulgação de valor, né? Para não ficar aquela questão de, porque fulano cobra tanto, eu vou para ser... Sim. Não tem uma competitividade, né? Ser um livre mercado. Então,
A única questão é não pode divulgar valor, mas do restante, as outras diretrizes da divulgação e do marketing para o psicólogo são muito tranquilas. E olha para vocês verem como são as coisas. A psicologia está evoluindo tanto, a gente falou desse movimento agora que os psiquiatras estão se mudando e migrando para a tecnologia, para as redes sociais. O conselho viu esse movimento e ele até criou um livro só dessa questão de divulgação de psicólogos, sabe? Então, como fazer de acordo com os códigos de éticos. Eu não vi muito bem como que é o livro, mas acredito que esteja bem mais detalhado, mais resumidinho, até mesmo para todas as outras pessoas que às vezes não leem o código de ética e não entendem, poderem ter acesso a isso e poderem, né, ficarem mais tranquilas nesse momento de divulgar o seu trabalho e enfim, de vender seu serviço. Assim, muito legal. Uhum. E eu falo isso muito com as minhas clientes também, porque a maioria tem clientes vindo de indicações. E aí, qual que é a diferença? Por que quando eu faço a oferta do meu atendimento eu não consigo um cliente, mas a minha cliente consegue um cliente para mim? E aí entra de novo no que eu já falei, que o seu cliente, ele tangibiliza a transformação que você provoca nele. Uhum. E aí, muito do psicólogo não conseguir fazer isso vem da falta de clareza, e tá tudo certo, porque tá iniciando o movimento, tá recém-formado, mas muito vem também da crença do não quero vender, marketing é difícil, isso não é ético e eu não vou fazer. Então, Não, marketing é fácil, não. Eu acho que é por isso que a gente tem esse podcast hoje, de criar essa visão não só nos psicólogos, nos estudantes de psicologia sim. e diversos outros profissionais da área, mas em todas as pessoas, de que tudo bem a gente se especializar na nossa área, de procurar essas informações, mas quando a gente vai empreender, a gente precisa ter outras formações para além só da nossa formação. Então, a gente precisa ter mesmo cursos e aprender, se especializar em empreendedorismo, em marketing, em finanças. Eu vi uma professora minha que ela falava assim, a gente precisa saber sobre essas coisas, esses serviços, até mesmo para a gente saber cobrar e comprar um serviço. Sim. Pra gente não ser, às vezes, até passar Lesada, né? Lesada. Você tem que saber, ter ali uma noção básica, mas você não precisa abraçar o mundo. Tem, né, você pode preocupar em fazer, né, os seus atendimentos. Hoje eu não sou excelente nesse aspecto aqui. Eu não sou excelente no marketing. Vou procurar a Bianca. Bianca faz com excelência. Eu vou fazer a mentoria com ela, eu vou contratar um serviço dela. E assim a gente vai. Porque quando a gente tenta fazer tudo também, eu quero ser marketing, eu quero ser o financeiro, eu quero fazer, né, comercial, eu faço tudo. É uma carga muito pesada. Sim, A cobrança ela é muito pesada e é o excesso de conhecimento que você fica ali na cabeça, é um turbilhão de conhecimentos. E às vezes aquilo ali te faz chegar num nível de estresse, num nível de estafa, que te estagna. Isso é muito importante, de pensar isso, né? Que eu adoro, tem uma amiga minha que fala, a gente não é Mulher Maravilha, a gente não tem que se virar nos 30 para fazer tudo, né? A gente pode procurar os profissionais, que nem você falou, né? A gente tem você, tem Bianca, para nos auxiliar nesse caminho, para até mesmo que a gente consiga dar conta do lado de cá, né? Porque quando a gente quer se dividir em muitas coisas, o atendimento ao paciente vai ficar precário, né? Vai ficar de escanteio, em algum lugar, alguma coisa vai ser lesada, né? A gente está falando, não vai estar tão bom. Então, isso é importante. E eu acho importante também dizer, assim, que às vezes não, eu acho que você tem que ter claro o seu critério de contratação. Hoje, muitos profissionais de marketing falam, vem que eu resolvo o seu problema. Eu gosto de ir um pouco na contramão, porque se você ainda não tem claro o seu modelo de negócio e a sua persona, quem é o seu cliente ideal, não adianta você me contratar. Você não vai conseguir fazer isso por mim. Exato. Né? Eu não vou conseguir fazer isso por você. Então não você vai fazer tão bem também, né? Exato. Ele cobra da pessoa do marketing, né? Exato. E a culpa, na verdade, é do empresário. Você falou tudo. É o marketing. Então, assim, o que eu diria, critérios para você contratar um profissional de marketing. Na sua primeira contratação, na verdade, eu acho que seria muito mais efetivo um financeiro do que um marketing. Você sabe por quê? O marketing, você vai ter que pagar o profissional e para você ter visibilidade, você vai ter que investir em anúncio pago, né? Então, assim, se o valor do profissional é mais alto do que o valor que você vai poder investir em anúncio, cara, não justifica ter um profissional. Hoje, um profissional de marketing para rodar um tráfego para você é, no mínimo, barato,
350, 500 reais. E aí você vai e vira pro marketing e fala assim, olha, eu tenho 200 para investir em anúncio esse mês. Cara, não contrata um marketing. Não vai sabe? ter resultado, né? Não vai ter resultado. Pega os 700 ali, joga E lá vai. e vai até fazer uma E campanha. vai estudando, Investe sabe? numa mentoria, por exemplo. Exatamente. Investe em alguma área, às vezes uma especialização para você. Ou então, eu acho que, voltando ali um pouquinho do empreendedorismo aqui, isso aqui é o principal. Reserva de emergência. Sim. Reserva de emergência. Porque, Por favor. a gente sabe que o empreender, ele tem um pouco de uma imprevisibilidade, né? Porque Nos períodos de baixa. Né? exatamente, a clínica, como um todo outro negócio, ele tem os seus meses que tem mais procura e tem menos procura. E o psicólogo, ele precisa ter essa noção, ter essa sacada de criar uma reserva de emergência para ele conseguir se preparar e ficar bem, ficar tranquilo nos momentos de baixa. Eu lembro que uma professora minha falou que ela observava do consultório dela que às vezes no mês de junho, na metade do ano, então no final do ano, as pessoas deixavam muito de procurar, às vezes o psicólogo, às vezes saíam na terapia, tinham alto, por exemplo, né? E mês, por exemplo, de janeiro, ou então ali a partir de agosto, as pessoas já começam a procurar mais. Então é você também saber dessa questão, né? Analisar o seu negócio para você saber quais também são os melhores momentos de investir no marketing, como que eu vou precisar. Nesse momento de baixo, eu preciso investir no marketing, sabe? E criar essa reserva de emergência para você ficar segura. E aí eu acho legal que reserva de emergência, gente, não é só para quem é autônomo, não, tá? Para quem é CLT, principalmente. Com certeza. Todo ser humano que respira Precisa, tem que ter uma né? reserva de emergência. Né? Porque a gente ali tá no CLT, acha que tem uma questão. Também, concurso público. Acho que tem uma questão de segurança, Sim. de estabilidade, mas é uma falsa estabilidade, porque pode acontecer alguma coisa a qualquer momento e você ser mandado embora, ou Ser acontecer desonerado, né? exonerado, ou então ficar doente por alguma questão e precisar de uma reserva de emergência. E aí é Então, visão de longo prazo de novo, né? Você vai envelhecer. Exatamente. E um dia você não vai poder trabalhar igual você trabalha hoje. Então, e aí, como é que vai ser? Né? Eu acho isso, assim, super importante ter esse controle financeiro. E uma coisa que eu falo muito também é em relação às métricas. E não só do marketing, do seu negócio. Porque se você não acompanha o seu negócio de perto, você não consegue enxergar essa sazonalidade de cliente. Verdade. Então, assim, você tem que estar sempre acompanhando, metrificando e gerindo. Porque se você não faz isso, você pode até estar empreendendo, mas de uma maneira amadora. Sim, é verdade. E é aquele negócio. Quando você está atendendo, principalmente quando você está como autônomo ali, ou como pessoa jurídica já, né, já está num patamar mais elevado, você é o gerador da sua própria renda. Então, quando você não faz essa reserva financeira, ou até mesmo, né, por mais que hoje a gente não considera tanto o INSS para questões de aposentadoria, não é uma coisa que acho que nós, né, a nossa geração pensa, mas a gente precisa pensar no quê? E se amanhã eu adoecer? E se eu não conseguir atender? Como que eu vou fazer? As pessoas vão ter que me ajudar para eu poder arcar com as minhas despesas, porque a conta chega. Independente de você estar atendendo ou não, você vai ter suas contas fixas. Sim. E ela vai chegar normalmente. Então é para isso que você tem que estar preparado. Para fazer umas férias. Eu quero tirar férias. Eu tenho direito de férias. Eu tenho direito de viajar, passear um pouco, sair do meu dia a dia. Mas para isso, para tudo isso, você precisa ter ali uma programação que seja ali um percentual, né? Tira ali 30%, 30% é muito. Tira 15%, mas tira um percentual do seu valor todo mês. Deixa aquele dinheiro reservado ali. Se você pensa em ter férias, esse percentual aqui é para minhas férias. Quanto que eu preciso do meu salário? Hoje eu ganho X. Quanto que eu preciso, né, tirar daqui para mim ter o mesmo X aqui quando eu for tirar férias? Eu vou precisar realocar minha agenda. Eu adoeci. Como é que eu vou fazer? Aí, no adoecer, nem sempre é bom utilizar a reserva. O ideal é que você pague ali o INSS para você ter direito dele nos momentos, né? De doença e para nós mulheres de licença maternidade. Porque não tem condição, eu vou atender aqui, né, amamentando. Então, é tudo isso que você tem que pôr na ponta da caneta. Não é só simplesmente, vou atender, vou torrar tudo, tá tudo certo. Porque uma hora você vai precisar. E aí, na hora que você precisar, né, não tem. E eu acho importante também você ser estratégico no sentido de você não precisa ter só um atendimento.
De que forma você pode ter, aí falando de marketing de novo, você pode ter um produto digital rodando que se vende sozinho assim, né? Com estratégias de marketing, tráfego, mas que não depende de você para fazer a entrega. Então você pode ter esse produto vendendo, você pode fazendo esses grupos que vão te dando esse pico no seu faturamento, em paralelo os seus atendimentos. Se você já tem um consultório, você pode sublocar ele. Exatamente. Então você vai tendo várias fontes de renda, porque isso é muito real e a gente não pensa. E se eu adoecer amanhã? Como eu pago as minhas contas? Como o meu negócio fica? Então você ter esse. É gestão de crise, né? Você já planeja antes de acontecer, porque quando acontece, você não está tranquilo, mas você está seguro porque você previu aquilo de alguma forma. Então isso é importantíssimo. E até pontuando essa questão que você falou da sublocação, vejo muitos que faturam mais com a sublocação do que com o próprio atendimento. E aí aquilo ali é uma renda que você tem mais segura. Porque não depende de você sublocar. Se você está sublocando a sala, você não está fazendo literalmente o atendimento. Então, quando você tem a condição de ter um espaço, por que não? Porque alguns pensam assim, não, a sala é só minha, eu não vou sublocar, eu não vou alugar para outro profissional. E é uma renda que ela pode se tornar maior, dependendo do tamanho do seu espaço. Se você tem uma sala, não. Você vai ter que dividir horas. Agora, se você tem uma casa, um espaço maior, você consegue fazer renda demais. Sim. E aí eu acho que só eu acho que é bom a gente lembrar do que a Bianca falou lá atrás, da questão da sociedade. Porque depois que você subloca a sala, querendo ou não, aquela pessoa vai estar ligada ao seu nome. Então é bom você pensar também em quais profissionais, quais pessoas você está querendo ligar ao seu nome e sublocar a sala para ela, sabe? Acho que é importante a gente também criar essa visão de ter esse cuidado. Sim, né? E contrato. Sempre. Pode ser a sua amiga de infância, contrato. E aí já pede lá seu advogado para colocar uma cláusula de que o que essa pessoa faz, você não tem relação e não responde pelo trabalho dela. Exatamente. Tem que ter essa pré-seleção, lógico, de quem você vai colocar lá, mas esse contrato assinado e essa cláusula, isso é Negócio sim, sai à parte, né? E acho que isso é muito importante, ter essa mentalidade de que você é um empresário. Você tem que cuidar das suas finanças, você tem que vender, você tem que cuidar do jurídico e estar sempre respaldado e resguardado. E aí uma dica também que eu queria dar, que no início a gente tem recursos limitados, existem instituições como o Sebrae, como a CDL, em que você consegue consultorias jurídicas, por exemplo, gratuitas. Então, assim, consultorias de marketing, consultorias gratuitas, consultorias de finanças, contabilidade. Então, assim, se você está inserida nesses ambientes, você já começa a amadurecer também e tem esse amparo. Isso é interessante, muito legal. E conta um pouquinho pra gente também, amiga, um pouquinho mais de como fazer esse marketing, né? O pessoal tá crescendo agora, porque agora, principalmente que tá vindo a questão do marketing digital, tem muita gente que tá com receio de como que eu começo, o que eu faço, né? Quais são os primeiros passos que eu devo dar nesse sentido. Sim, e eu volto a repetir, o primeiro passo é realmente identificar o seu público. Por quê? Se você vai falar de carreira, não faz sentido você estar no Instagram. Aí você estaria no LinkedIn. Se você vai falar com mães que, com mães que estão passando pelas mudanças da maternidade, talvez essa mãe vá te pesquisar no YouTube e não no Instagram. Então, você ter essa clareza do seu público e de qual transformação você gera, vai te levar para a rede social, onde você vai ser mais vista e vai gerar mais resultados para você. Outro ponto importante é ter constância, porque eu acho que é o mais difícil né? demais. Porque o pessoal, infelizmente, na pandemia, houveram muitas falsas promessas do marketing digital, como se fosse algo rápido e algo fácil. E muitas pessoas se frustraram. E assim, eu brinco não, porque isso é muito sério, mas eu sempre falo que o marketing, ele vai escalar o seu negócio. Porque você vai produzir um conteúdo uma vez, você pode vender para milhares de pessoas. Isso é escala. Mas, antes de você acertar esse público, acertar esse conteúdo, acertar essa promessa, você vai errar muito. E você só vai conseguir escalar no momento que você acertar tudo isso. Então, assim, como é que você vai errar isso? Metrificando, testando, validando. Isso exige constância.
Porque algumas pessoas, infelizmente, devido a esse momento que nós vivemos com o marketing da pandemia, acham que abriu o Instagram hoje, que amanhã eu faturei 100 mil, tenho 15 mil seguidores, 50 mil e pronto. E não é. Exige muito trabalho, muita constância. E aí o terceiro, e aí eu já tô acabando, viu? É você otimizar o seu tempo. E aí parte do meu trabalho e do meu foco hoje é justamente isso. Você não precisa postar todo dia. Você não precisa morrer de fazer stories. Você pode ser estratégico. Fazer o que em cada dia, hoje, é criar um planejamento, né? Isso que a gente falou, é questão de planejamento. Um cronograma, porque aí você consegue, por exemplo, agendar os seus posts, você mesma consegue turbinar. Então, por exemplo, quando eu tinha espaço terapêutico, eu não postava todo dia no feed, mas eu tinha 1 ou 2 anúncios rodando sempre. Então, eu tinha gente chegando no meu direct, eu tinha seguidores chegando, enquanto isso eu estava disponível para fazer outras coisas. Então, assim, se você identifica quanto tempo você tem, qual a importância disso para o seu negócio, você consegue otimizar de forma que você fica liberada para fazer os seus atendimentos, mas que esse braço da sua empresa continue trabalhando para você. Não, eu acho isso muito interessante, principalmente da gente pensar que quando a gente começa a trabalhar na clínica, a gente tem muito tempo. Mas depois que a sua vida começa a lotar, você vai ficando com pouco tempo, até mesmo para você estudar, para você fazer diversas outras coisas. E essa questão de otimização de tempo é muito importante, a gente tem que lembrar que por detrás do psicólogo tem uma pessoa, que tem uma vida fora desse profissional, desse ambiente, que também precisa ter esse tempo para ela, sabe? E com família, e diversas outras questões. Então, essa questão de otimização eu acho ela muito importante. Mas eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente sabe que no início, os estudantes saem da faculdade, muitas das pessoas elas não têm dinheiro para já estar investindo no início. Então, assim, você recomenda que já comece nesse mercado digital, nesse marketing digital, ou comece com isso mais para frente? Ou você já acha que é interessante a pessoa já começar a investir pouco e fazendo uma questão de um crescimento progressivo? Não, acho importante já investir sim. Mesmo que seja tempo. Eu falo que a lei da rede social é ou você investe tempo ou dinheiro. Algum investimento você tem que fazer. Porque hoje, principalmente o Instagram, ele passa muita credibilidade. E o Google Meu Negócio também. Então, por exemplo, se você for atender localmente, presencial, você tem que ter um Google Meu Negócio. Porque eu não iria num profissional que tem um consultório, mas não tem um Google Meu Negócio. Eu ficaria meio assim, porque no Google Meu Negócio a gente não consegue manipular. Porque as pessoas conseguem avaliar a gente não pode apagar. Então isso traz muito prova social, credibilidade, autoridade. Existem pessoas que conseguem encontrar a gente no Google, porque se você jogar lá psicólogos no Lourdes, vai vir uma galera que está aqui na região. Então eu começaria, sim, sempre investindo, seja em orgânico ou pago. Sim. E outra coisa é que existe muito essa questão, é uma crença de que é caro, mas hoje com o botão de turbinar, que não é tão complexo assim, você consegue investir R$5 por dia. Sim, verdade. Olha, que interessante. Então, assim, ao invés de você contratar um gestor de tráfego e pagar 300 para ele, pega esses 300 e investe de forma estratégica no seu perfil, você mesmo fazendo. Porque você já vai começar a ter essa rotatividade e essas pessoas te conhecendo. Coloca vários criativos para rodar ali a R$5, vê qual que tá melhor e bomba aquele. Exatamente. E aí, exatamente. Testa, acertou, escala. É isso. E outra coisa também, aproveitando que a gente está dentro da UNA, é aproveitar as oportunidades que a universidade dá. Então, por exemplo, eu faço eventos aqui, vocês têm esse espaço para promover eventos, e eu já tive várias pessoas que vieram do Simpla. Então, o Simpla também é uma plataforma gratuita que faz um marketing orgânico para você e que você vai começar a ser conhecido. Você pode fazer um evento aqui na universidade gratuito, cadastrar no Simpla. Pode utilizar o ambiente da Casa Luna. Eu conheço muitas pessoas ainda que não conhecem a Casa Luna. E, gente, se você soubesse o que é esse ambiente da Casa Luna, pode proporcionar. Principalmente você que está começando agora, é recém-formado, precisa de um espaço. Eu acredito que não dá para atender, mas dá para você, por exemplo, fazer um produto, para você vender um grupo aqui, ou então um grupo de estudos, uma mentoria, um curso. Então, assim, é uma criatividade mesmo, é de você
pensar no lá na frente, criar outras estratégias ali pro seu momento que façam sentido, que não sejam só a terapia, né? Sim, com certeza. Eu acredito muito nisso, que nós temos que ter várias fontes de renda dentro de um negócio. Muito mesmo. E é uma forma de você começar, às vezes, gratuito aqui, para ir ficando confortável, gerando autoridade. E daqui a pouco tá fazendo um evento por mês com pagantes. E aí, de novo, dessas pessoas que vieram se tornarem seus clientes de terapia. Então, É uma oportunidade pra mim, né? e quebrar essa crença de que marketing é caro, sabe? Se você tiver essa mentalidade de evitar custo a qualquer custo, você não vai contratar um gestor, um social media, se você ainda não tem clareza de quem é o seu público. E a alma do negócio, né? Todo mundo precisa vender, não é fácil Exato. vender. E não é fácil, não é só para o psicólogo, é para todo mundo. Então, se você não, né, não tá ali. Eu falo por mim, assim, ó, contabilidade. Eu, às vezes, preocupo mais com a parte do marketing, de estar ali presente, do que com o meu operacional. O operacional a gente sabe fazer todo dia. Sim, sim. Mas a alma do negócio é a venda. Se eu não vendo, eu não tenho gente aqui dentro. Sim. Não consigo escalar o meu negócio. Eu acredito que a gestão é o cérebro e as vendas é o coração de qualquer negócio. E se você não tiver essas duas coisas muito bem feitas, não vai dar certo. Ou vai a trancos e barrancos, porque tem que ser. E aí, assim, independente do tamanho do negócio, o especialista, o dono, ele tem que saber muito bem essas duas coisas. Mesmo que depois ele delegue, mesmo que ele tenha equipe para fazer isso, ele tem que saber do processo, ele tem que saber o que está acontecendo, porque é vital, literalmente, dentro do negócio. Sim. É por isso que eu falei que a gente tem que ter essa mentalidade de fazer os cursos. É claro que, como a gente falou, né? Você tem que ir no seu tempo, não é nada pra você se sobrecarregar, nem nada do tipo. Sim. Mas porque no início, muitas vezes, você não vai ter condição de pagar uma pessoa. E imagina, só você, por exemplo, ter assistido esse podcast, o conhecimento que você pegou aqui hoje, você já começar a aplicar, já vai te dar bons resultados. Se você fazer um curso nesse sentido e aprender mais sobre o assunto de empreendedorismo, de marketing, começar a aplicar na sua clínica, na sua realidade, você já vai estar ganhando um retorno que mais lá na frente pode te gerar um lucro maior e você consegue realmente pagar um especialista, uma pessoa, delegar e não ter que se preocupar mais com isso e poder, às vezes, até investir em outra área da sua vida, às vezes uma qualidade de vida para você, né, ali fora do profissional, ou então investir mais no seu trabalho como profissional, né? Sim. Então, isso é interessante de se pensar. Com certeza. E aí, agora eu queria, né, pedir para você falar um pouquinho para a gente também quais devem ser os primeiros passos nessa área financeira. Porque eu acho que o marketing assusta muito, mas a área A contabilidade é pior. A contabilidade, o pessoal chega nessa tremenda, mas é um terror. Acho que não só os psicólogos, mas de algumas outras pessoas que empreendem também a questão das finanças e de como organizar as finanças. Porque as pessoas elas começam bem e falam, não, tá tudo planejadinho, vai dar tudo certo, e aí quando vai ver, tudo dá errado, sim. Não, principalmente porque, assim, o psicólogo, ele é um dos maiores, né, assim, junto com o médico e o fisioterapeuta e a área da saúde, ele é um benefício para o paciente. E aí, o pessoal peca muito em, eu não vou declarar, eu não vou fazer porque eu vou pagar imposto, eu não quero pagar nada. Só que não é assim que a bunda toca, né? A gente precisa estar regular. É claro que a gente tem degraus. Então, o primeiro degrau não é a contabilidade. O primeiro degrau é conseguir cliente. Depois que você conseguir o cliente, se você está ganhando ali R$ 2.500, aí sim você vai começar a pensar como pessoa física no que eu preciso pagar de imposto. Vou deixar isso para um ano, para declarar isso uma vez no ano? Não. Eu declaro isso mensal. E aí o pessoal tem ainda esse tabu com a contabilidade, de falar contador é o imposto que gera imposto. Não é bem assim, né? Sacanagem. Enfim, o contador, pelo menos, eu como contadora, parceira dos meus psicólogos, eu prezo muito pelo crescimento do negócio. Então, a pessoa chega para mim e fala assim, quero marcar uma consultoria com você. A gente nunca faz a consultoria e fala assim, você é CNPJ. Para mim, um CNPJ, ele é mais vantajoso, eu vou cobrar mais por isso. Mas nem sempre o profissional vai ser um CNPJ de cara. Então, eu não faço isso com quem chega para mim. E do mesmo jeito que
para quem chega e está recebendo menos que R$2.000, eu vou falar, cara, você não precisa de contador agora não. Vamos aumentar essa renda aí, vamos ganhar corpo. E aí, na hora que você ganhar corpo, você vai voltar e a gente vai conversar. Porque você precisa declarar os seus pacientes. Você vai ser abatimento. Então, falando mais tecnicamente, quando o seu paciente te declara, você tem que declarar também. E aí, o que o pessoal faz? Ah, não vou declarar não. Não vou declarar não. Deixa para depois. Deixa para depois. Aí o paciente vem em você e fala assim, Letícia, você não me declarou, eu caí na malha agora. Aí a Letícia fica doida. Porque a Letícia não se preocupou com isso. E aí, às vezes a Letícia fala, eu vou começar a declarar, fazendo isso na pessoa física. A Letícia já está ganhando 6, 7 mil reais, a Letícia já não faz sentido mais como pessoa física. Só que ela não sabe disso. Ela só vai saber disso se ela conversar com um profissional especialista naquilo ali, ou com um contador, ou com um financeiro, um gestor financeiro. E o pessoal acaba que se perde muito nisso. Começa a atender, aí o início a gente não começa com contabilidade, a gente começa ali sozinho. Só que você começa a atender, ganhando dinheiro, e você fala, aqui eu vou pagar, não. Eu vou ficar com esse dinheiro todo pra mim. Eu, pra que eu vou declarar? E aí vai deixando, vai deixando. Quando você vê, você já tá ganhando 17, 20 mil reais, você não tá declarando nada. Tem que pagar os impostos, tem né? que pagar. Muita gente às vezes nem sabe quais impostos Nem ela sabe. tem Eu não vou que pagar. entrar aqui, né, em detalhes, senão eu vou ficar aqui 2 horas falando de imposto. Mas tem que pagar. Por quê? Você tem várias situações que vão te privar. Se você não faz certinho as suas informações, se você não gera ali certinho, você pode, né, ter o seu CPF cancelado, você pode ter um bloqueio com a Receita Federal, você pode pagar multa por sonegação fiscal. O último caso, que é um caso que não acontece com ninguém, mas é um caso, é a questão da prisão, né? Então, assim, a sonegação fiscal é uma coisa muito complicada. E com agora, depois que a gente, né, veio aí o modelo, a modalidade do Pix, ninguém recebe dinheiro mais. Antigamente era fácil sonegar. Você recebia aqui e enfiava no bolso, tá tudo certo, ninguém via. Hoje em dia não, hoje em dia a gente recebe, né, 90%, aí se não for 100% no Pix. E aí o pessoal acaba se perdendo nisso aí por um tabu de que o contador vai gerar imposto, o contador é só despesa. E não é essa a nossa finalidade, né? Nossa finalidade é atender com excelência o psicólogo, é entender o dia a dia do psicólogo e conseguir ajudar ele a alavancar o negócio. Às vezes, né, igual a Bianca falou, na questão do marketing. Eu mesmo falo com os NPCs. Eu falo, olha, gente, eu não sou, né, especialista em marketing, não, mas se você não tiver no digital, hoje eu conversei com uma PC mais cedo, que ela está 13 anos no mercado e ganhando isso aqui, ó. Falei, minha filha, vamos pro marketing. Vamos aí a vender, porque assim, não é saudável você ficar assim. E o pessoal acaba ali lidando sozinho com tudo. Ah, eu quero fazer tudo. Pessoa física, por exemplo, precisa de computador? Não. Se a pessoa quiser parar de frente ao computador e fazer, ela faz. Só que, às vezes, a pessoa vai lá, faz o primeiro mês, acha difícil, não faz nunca mais. E aí deixa aquilo ali. Então, você precisa estar num parado, né? Esse é um paro que a gente dá, que Bianca dá também, acredito eu, né, Bianca? Para os profissionais, assim, de conseguir, olha, a gente fica com a parte burocrática, nós vamos cuidar da sua parte burocrática, nós vamos te orientar aqui nessa situação, até mesmo de reestruturação de negócio, de crescimento do negócio. Conversei com um PC meu recentemente, que eles estavam perdendo dinheiro, deixando dinheiro na mesa, porque não estavam conseguindo identificar que estavam fazendo a doação. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente tem, né, que tomar cuidado, tem que estar ali atento, né, no dia a dia, porque por mais que existem, né, muitos contadores aí que você vai chegar, vai bater na porta, o cara vai te atender ali com a cara ruim, vai te falar meia dúzia de palavras, não vai saber nem 10% do que você precisa, e você não vai entender nada. Mas existem também os bons contadores, né, que estão abertos para ajudar né, o psicólogo no dia a dia. Não, isso é muito legal, é muito interessante. Até mesmo pelo que você falou, né, de trazer uma clareza, assim, porque eu vejo muito isso, né, o estudante vai sair da faculdade e muitas vezes ele não tem essa organização na vida pessoal. E aí isso reflete nele como empreendedor no negócio dele, porque ele não sabe cuidar nem das finanças pessoais, ele também não vai saber cuidar das finanças dele quando for um negócio. E aí a pessoa acha que ela sabe e vai ali, que nem a gente falou, né, no que ela consegue, no que ela pode, e aí depois vê que
ela não consegue fazer tudo. É muita coisa ali no próprio negócio dela para ela poder cuidar e vai deixando aquilo de lado. E tem umas mentalidades tipo, a justiça não tá olhando, a justiça é muito fraca, né? Não tá fiscalizando direito, mas uma hora A conta chega. A conta chega, alguma coisa acontece, né? E por isso a gente precisa ter essa mentalidade, né? E eu adorei que você falou que tem um certo valor que não precisa, né? Conta um pouquinho pra gente, assim, como, até mesmo para o estudante recém-formado que está começando agora. Como que é essa diferença de pessoa física, pessoa jurídica, quando eu abro, quais impostos, né? Quais são diferentes quais impostos e também questão de declaração, que eu acho que essa é a maior dúvida das pessoas, né? Como pessoa física, se você ganha até R$ 2.112, você é isento de imposto de renda, que é onde vai pegar a declaração pro seu paciente. Você tem que declarar? Tem. Se você recebe atendimento de pessoa física, se você recebe ali um valor que é abaixo da isenção, você não precisa fazer o carnê-leão, que é uma declaração mensal que vai falar sobre a sua atividade. É diferente do imposto de renda, a declaração de imposto de renda que eu vou fazer anual, e que eu vou falar sobre a minha pessoa. O que eu recebi no geral, o que eu tive de despesa, o que eu tive, né, eu peguei de terapia ali, de médico. Quando você recebe menos que 2.112, você pode jogar isso na sua pessoa física, lá na declaração de imposto de renda. Declarar os seus pacientes, e aí você fica, né, você fecha a conta ali da declaração do paciente com a sua declaração. Você vai pagar imposto? Não, mas você fez a sua declaração certinho. Se você ganha mais que R$ 2.112, você já precisa fazer o carnê-leão, que é o imposto de renda, só que num formato mensal. E aí você consegue utilizar dele benefícios que você não consegue utilizar no imposto de renda. Porque no imposto de renda a gente vai usar o quê? Para abatimento. É uma terapia, uma despesa médica, né, um fisioterapeuta, um estudo, né, uma faculdade, isso tudo você vai utilizar na sua pessoa física. Já no carnê-leão, você consegue utilizar como abatimento as despesas que você tem para manter aquele negócio ativo. Então, vai entrar o marketing, se você paga um contador, ele vai entrar. Você não vai pagar imposto sobre o valor do seu recebimento. Por exemplo, se você recebe, vamos pôr, R$4.000, e você tem R$1.000 de despesa, você não vai ser tributado pelos 4.000. Você vai ser tributado pelos 3.000. Só que você só vai conseguir utilizar esse benefício da tributação de abater as suas despesas, seja ela de aluguel, de, né, profissionais que você está contratando ali, no carnê-leão. E aí esse carnê-leão, no final do ano, ele é convertido para dentro do imposto de renda, e aí você consegue, né, pagar um imposto menor. O que acontece? Muito PC deixa ali para declarar tudo no imposto de renda, não utiliza as despesas que ele tinha direito de utilizar no carnê-leão, e aí quando ele chega lá na declaração de imposto de renda, ele está deixando de utilizar, se a gente usar aí, né, a métrica de R$1.000 de despesa mensal, ele deixou de utilizar R$12.000 de despesa, e ele vai pagar R$12.000 a mais, né, em cima da alíquota do imposto de renda, vai pagar R$12.000 a mais de imposto ali indevido, porque ele não soube ser estratégico de pagar menos imposto. A carga tributária, ela é muito importante. E é isso que eu mostro. Quando eu vou conversar com um PC que chega para mim, eu mostro para ele um comparativo tributário, de como é que ele funciona na pessoa física e como é que ele funciona na pessoa jurídica. E o porquê que ele não deve declarar só no imposto de renda. Porque, às vezes, ali o cara, né, ou a moça, não quer pagar o contador, mas ele não sabe o tanto que ele vai economizar se ele pagar o contador para fazer a declaração de forma correta. Sim. Porque uma coisa é fazer. Outra coisa é fazer da forma correta, né? Sim. Fazer de forma correta e economizar imposto. Isso pessoa física. Passou ali de R$5.000, R$6.000, já passa a valer a pena a pessoa jurídica. Por quê? A carga tributária de uma pessoa física, ela vai de 7,5% a 27,5%, numa faixa de 212 a 7.000. 7.000 e pouquinho, 8.000, vou colocar assim. Já na pessoa jurídica, não. Ela começa em 6%, e ela vai a 33%, só que numa faixa de 0 a 4.800.000 no ano. Isso vai dar, se você fatura até R$15.000, você paga 6% de imposto. Se você fatura, aí você vai subindo, né? Então, para você pagar imposto em cima de 33%, você tem que faturar R$300.000 no mês. Então, assim, acaba que às vezes a pessoa está ali pagando, né? Tem gente que tá pagando certinho na pessoa física, sabe fazer o carnê-leão bonitinho. Acontece, já aconteceu, assim, já peguei casos assim, a pessoa tá fazendo tudo certinho, é um profissional impecável. Só que na hora que a gente vai analisar a carga tributária, a pessoa pagou R$80.000 a mais de imposto no ano. E é real isso, tá? A pessoa pagou muito imposto na pessoa física.
Porque faturava ali 60, 70 mil no mês, declarava na pessoa física, estava pagando assim, ó, rios de impostos para a Receita Federal. A estratégia, eu não gosto de pagar imposto. Como nem todo mundo, né? Não vai lá, contador manda imposto, gosto de pagar imposto. Não gosto. A estratégia é a redução da carga tributária. Então, quando você se torna pessoa física, jurídica, você passa a pagar imposto sobre faturamento e o INSS. Só que o INSS, ele é por questões estratégicas também. O pessoal fala assim, mas eu não vou me aposentar. Mas você não vai se aposentar. Mas se a gente colocar na prática, o profissional liberal, existem duas faixas de tributação. E aí, se você não paga INSS, você começa numa faixa de 16%. Se você paga INSS, você começa numa faixa de 6%. E aí, você desmistificar a cabeça da pessoa, olha, isso não é para aposentadoria, isso é para economia tributária. E aí, como é que eu faço isso visualmente? Olha, você pagando imposto INSS e pagando Simples Nacional, você vai pagar ainda bem menos que se você for para o anexo, né? Que vai pagar mais ali. Então, assim, basicamente, né, os impostos são, na pessoa física, você vai ter o imposto de renda, você vai ter o INSS, e o ISS, ele é independente do valor que você recebe. O ISS é o Imposto sobre Serviço. É ele que vai te liberar, ter uma inscrição municipal, principalmente para quem está atuando em clínica, né, presencial, é que vai te liberar e vai te dar a inscrição com a prefeitura. O ISS, ele é para todos, independente de ser físico ou jurídico. Ele é valor anual ou ele é um valor mensal? Aqui em Belo Horizonte ele é trimestral, ele está em média de 290 e poucos reais. O ISS é o tom. É só indo basicamente só indo na prefeitura você já consegue abrir o ISS? Não, o ISS você faz ele pelo site da prefeitura. Você não site da precisa ir lá necessariamente. Que bacana. Faz o cadastro pelo site da prefeitura e aí você começa, né, a ser tributado pela prefeitura. Quem faz atendimento em clínica precisa de ter o alvará, né, a dispensa ali, porque a psicologia era dispensada. Mas você precisa ter o papel da dispensa. E aí você só vai ter se você tiver a inscrição, né, do ISS, pessoa física. Na pessoa jurídica, o alvará ele já sai, né, a dispensa ali, todos, né, bombeiro e tudo mais, já vai sair na hora que a gente faz a emissão do CNPJ. Mas aí o que você vai ter de imposto recorrente mensal? Vai ter o Simples Nacional, que é o imposto sobre faturamento, e o INSS. E aí, quando você recebe mais que R$6.000, a pessoa jurídica passa a ter uma carga menor do que a física. Então, aí você começa a fazer valer a pena. Só que a gente só consegue ver isso, né, na hora de fazer o comparativo tributário e ver o que realmente faz sentido para a pessoa ali. Se ela ficar na pessoa física, se ela está tendo uma oscilação muito grande, se ela está tendo uma recorrência. E aí, sim, a gente toma a decisão da jurídica, porque a jurídica, né, uma vez aberta, a gente tem as obrigações todo mês que a gente tem que entregar tendo movimento ou não. É um desafio maior, né? Eu achei interessante o que você falou, por exemplo, pessoa jurídica. Aí, eu sei que muitas pessoas sabem disso, mas o óbvio tem que ser dito, né? Psicólogo não pode abrir MEI, correto? MEI não pode abrir MEI de jeito. Psicólogo, qualquer profissional liberal. Todo profissional que tem um órgão regulamentador não pode ter MEI, porque nós fazemos uma atividade intelectual. São atividades intelectuais, não pode ter. O MEI, ele é uma modalidade que foi criada, né, pela Receita Federal para poder abranger aqueles profissionais que fazem ali uma venda na rua ou que faz ali uma secagem de roupa, que não vai fazer um serviço que realmente ele vai depender de um intelecto e que ele tem um órgão regulamentador por trás. Não pode. Eu tô chocada que você acha marketing difícil. Eu acho isso aí é muito difícil. É porque assim, pra mim, é cada um sua área. Cada um vai ter sua dificuldade. Nossa, né? E aí, ó, a gente até, tô lembrando aqui de um projeto que teve no início do ano, né, da Prefeitura de Ribeirão, acabou que foi um caos e não foi pra frente, o projeto Janela da Escuta na Escola, que o pessoal chegou um turbilhão de gente querendo abrir a microempresa. Microempresa é uma ME, ela é uma empresa limitada, ela é um CNPJ como qualquer outro. É um CNPJ com uma empresa pequena, e aí ele não é igual o MEI, que o MEI, ele, né, você abre um CNPJ ali, paga uma taxinha ali, pronto, acabou. O máximo que fazer é uma emissão de nota fiscal. E como a prefeitura não soube se pronunciar, o pessoal chegou achando que ia abrir MEI, né?
E aí Aí gerou uma confusão, né? gera uma confusão, porque o MEI ele não é, né, para nossa área, para nós né, fazemos atividade intelectual. Entendi. Né, isso é interessante. E é bom a gente começar também, porque a gente falou anteriormente da reserva de emergência e, consequentemente, do INSS. Sim. Né? Porque a gente sabe que uma hora a gente vai querer aposentar, ou então a gente vai ter alguma doença. A gente essa é a Ou vai, né, engravidar, no caso nós mulheres, vai vai engravidar, e vai ter licença maternidade. bom, né? Você pode virar mãe. Pode. Exatamente. Isso aí os homens não se preocupam. Porque quando a gente é CLT, a gente paga ali mensalmente o INSS, correto? Mas eu já vi muitas pessoas, muitos professores falando que é interessante você pagar o INSS, às vezes, como pessoa física, só para você ter uma segurança de uma aposentadoria. Porque tem muita gente que gosta de realmente fazer uma aposentadoria mais privada, né? Mas é interessante você ter essa do INSS só para você ter uma segurança. Porque você sabe, dali mais pra frente, como que as coisas vão ser, pelo menos, que nem a gente falou, né? Licença maternidade. O INSS ajuda. Então, você se preparar nesse sentido, qual dica você dá pro pessoal nesse sentido, assim, desses impostos que vão nos ajudar nesse sentido futuro, né? da aposentadoria, da reserva de emergência? O INSS, ele em específico, o pessoal acaba né, tendo ali uma ideia equivocada dele. Por quê? Se você não souber recolher ele, você não aposenta com ele. Para você aposentar, principalmente como autônomo, né? Como pessoa jurídica não, porque ele vai valer de qualquer forma, e como CLT também não. CLT, a partir do momento que você entrou na empresa, você já tem seguridade dele. Agora, quando você está né, se portando como autônomo, como né, grande parte dos psicólogos são, se você recolhe ele numa alíquota menor, porque existem duas alíquotas de INSS, a de 11% e a de 20%. Se você recolhe na menor, você não tem direito a contar para aposentadoria. Você tem direito ali a afastamento, né, o que você precisar para o recorrente. Né, pode acontecer amanhã. Mas para o INSS, para aposentadoria, você tem que recolher a 20%. Isso do autônomo, porque a carga tributária do autônomo é maior. E aí, tem um outro detalhe, que se você atende como autônomo, se você não tiver uma recorrência de 9 meses atendendo, pagando INSS, você não tem direito a ele. E aí, se você, por exemplo, esse mês eu paguei, o INSS autônomo eu venci ele pro dia 15 e 16. Esse mês eu paguei certinho. Mês que vem eu atrasei e paguei errado, é mais 9 meses pra frente. Isso vale pro MEI também. Gente, É 9 meses. O pessoal abre, principalmente a questão do MEI, o pessoal abre o MEI e fala assim, eu tô seguro, tá tudo certo. Aí vai lá e precisa do MEI, precisa né, de um afastamento. Não consegue, porque um mês ali ou outro pagou atraso. E aí, toda vez que você paga atraso, você tem que contar 9 meses de carência para você passar a ter direito de novo. Olha só. Tá? É uma informação que ninguém fala. Isso. Ninguém fala. E na hora que você vai para a prática, do vamos ver, de precisar mesmo, porque acontece. Não pode, você não tem direito. Meu Deus. E tá vendo que é importante o planejamento, né? Principalmente nessa parte das finanças, que nem a gente falou do Carnê-Leão, e até tipo, o pessoal entender um pouquinho também o Carnê-Leão é o que a gente chamava antigamente de livro caixa, né? Livro caixa. Acho que é mais fácil as pessoas entenderem. Livro caixa. Mas se você não tiver essa organização de fazer o Carnê-Leão, se você for pessoa física, né? Então, fazer a declaração bonitinha do imposto de renda, se você for pessoa... fazer o Carnê-Leão se você for pessoa jurídica e a declaração pessoa... Não, Carnê-Leão é de pessoa física. É de pessoa física? O Carnê-Leão é para pessoa física. Achei que era só na verdade da pessoa jurídica. Não, o Carnê-Leão é para, vamos supor, Letícia faz atendimento. A Letícia ganha mais que vamos supor, a Letícia já é tributável ali no imposto de renda. Aí a Letícia está ganhando R$4.000, exemplo. Aí você tem ali R$500 de despesas com a sua clínica. Marketing, internet e uma sublocaçãozinha que você faz. Isso vai entrar no seu Carnê-Leão. Porque a sua pessoa física é declaração de imposto de renda, mas o seu negócio, independente de você ter CNPJ ou não, ele tem a declaração dele mensal. Se você está trabalhando como CLT, você concorda comigo que eles vão descontar imposto de renda mensal? Então, ou se você está trabalhando ali com o RPA, né, que acontece muito, psicólogo IVO, presta serviço em muita empresa, e aí vai ser pelo modelo do RPA, que é o autônomo, só que quem está pagando é a empresa. Eles vão descontar o seu INSS, o seu imposto de renda, vai descontar todos os impostos. Agora, se você trabalha como autônomo, é você mesmo que tem que fazer sua declaração, você também tem que pagar mensal. Se você é tributável, se você ganha mais que 212.
Se você não ganha mais que isso, você não vai fazer no caso, você vai fazer direto no imposto de renda. Só que assim, é poucos que ficam ganhando isso, né? A maioria aí alavanca o negócio rápido. Você começa a atender eles, você começa com 2, 3 ali, de repente você tá com 10, 15, tá com a agenda cheia. Isso é interessante, por isso que, olha que maravilhoso, já me esclareceu. E agora eu até fiquei pensando melhor sobre isso, né? Então tem uma organização mesmo. Existe PCs que começam a fazer o carneirão antes mesmo de formar, porque tem aqueles que começam a exercer na atividade ali. Sim, porque se você está fazendo, exemplo, se você é um AT, né, acompanhamento terapêutico, às vezes o seu acompanhamento terapêutico é muito bem remunerado, conheço, tá? Psicólogos que recebem bem. E aí o pessoal fala, tá tudo certo. Não tá, se você ganha mais que 212, você tem que declarar. E mesmo você não sendo formado, porque você está fazendo um acompanhamento terapêutico ali, o dia está entrando na sua conta. Entendi. Então, nossa, isso é muito interessante. Só não vai declarar quem é estagiário, porque estagiário, né? Não, é estagiário. Estagiário é a própria empresa que declara. Mas eu acho que uma outra dúvida que o pessoal tem muito também é questão de emito ou não emito nota fiscal e quando, se eu sou pessoa física, se eu sou pessoa jurídica, que eu posso ou não emitir nota fiscal. A respeito disso, eu vejo muitas pessoas com essa dúvida. O ideal é que se você é pessoa física, você emita recibo. Existe a modalidade de emitir nota fiscal como pessoa física? Existe. Só que você vai pagar 5%. Ou a alíquota da prefeitura, né? Cada prefeitura vai ter sua alíquota, você vai pagar ali sobre aquela nota. Então acaba que aquela alíquota que você está pagando ali, se você tem um CNPJ, você vai pagar embutido no Simples Nacional, na guia do faturamento, né? Fica mais fácil. É mais barato também. Você vai pagar uma parcela muito grande para a prefeitura, não vale a pena você né, emitir nota fiscal como pessoa física. Aí, no caso do pessoa física, é recibo. Recibo tem a mesma qualidade, né, da nota fiscal ali para os clientes, até mesmo para reembolso de plano de saúde e tudo mais. Tem que emitir? Tem. É para todos? O direito é para todos. O pessoal emite para todos? Não. Mas o direito é para todos. O ideal é que você consiga já mensurar os seus custos quando você vai fazer a precificação do seu atendimento. Mas que a seção social ela é baixa, né? Não tem condição de você colocar ali seus custos, mas quando você vai precificar, você tem que colocar o que você vai pagar de imposto ali, já embutir no seu atendimento. Não é ético você falar com o seu paciente assim, você vai precisar de recibo? Se você precisar de recibo, vai ser mais caro. Você vai fazer isso. E aí, o certo é você já embutir o valor. E aí, independente da pessoa querer recibo ou não, o valor já está ali, você já está certo, entendeu? E aí, na pessoa jurídica, você também vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar ali a alíquota efetiva dos impostos. Suponhamos que a minha alíquota de imposto é 10%. Eu vou aumentar em 10% o meu atendimento. E eu vou passar a emitir nota ali, mas eu não vou falar isso pro meu cliente, que eu estou embutindo na minha precificação. Entendeu? Essa é uma questão também, assim, acho que de muitos psicólogos, né? Como fazer uma precificação bacana para embutir todos os impostos que eu preciso embutir e isso não ser uma dor muito grande para mim, né? Até mesmo na hora de passar. Porque, querendo ou não, e eu sinto que os estudantes têm muitas dificuldades nisso, é que você, como vendedor, você está fazendo uma venda, então você precisa ter um contrato terapêutico. Você precisa firmar um contrato para que você evite qualquer transtorno e também porque você está vendendo um serviço, então a pessoa que está consumindo esse serviço, ela precisa se assegurar também de que você está prestando um bom serviço para ela, dentro de uma norma ética, né, certinho, bonitinho. Muitas pessoas têm dificuldade disso, assim, de como que eu embuto esses impostos no meu valor para passar para o meu cliente, porque a gente falou o negócio da precificação de novo, né? As pessoas elas têm a dificuldade de precificar, mas também têm dificuldade de aumentar o preço. Como que eu faço esse movimento, sabe? Para você saber quanto você vai pagar de imposto, você vai precisar ter ali uma ajuda de um especialista. Você não vai chegar nesse cálculo sozinho. Então, por exemplo, a maioria fica em média de 10%, a margem de 10% a 15%. Só se a pessoa fatura muito, já está com um faturamento muito elevado, porque ela vai subindo ali a alíquota dela, né, faturamento, e aí faz sentido aumentar esse percentual. Mas geralmente a maioria em média de 10%. Por quê? 6% é do Simples Nacional. E aí vem o INSS, só que o INSS você vai pagar ele sobre uma estratégia. Então, assim, na prática, seria como se eu pegasse ali R$4.000, exemplo, faturei 4 mil. Em cima de R$4.000,
eu aplico 28% para saber qual que é o meu prolabore, quanto que eu preciso ter de salário para me poder recolher INSS sobre isso aqui. E aí, em cima desses 28%, eu aplico a alíquota do INSS, que é 11%. Só que o INSS ele é um valor fechado ali, né? Então, você coloca uma média de uns 4%, 5% do valor ali, do percentual. Você chega, para quem está começando ali, começando como PJ, uma alíquota ali de 10% em cima do, exemplo, você faz ali uma sessão de 150, você vai cobrar 10%, você vai cobrar R$15 a mais. Você vai cobrar 165. Quanto que é a sua sessão? A minha sessão é 165. Você vai passar esse valor para o paciente. Agora, se você é pessoa física, aí a pessoa física é um caminho muito incerto. Por quê? A pessoa física, a alíquota dela é variável. Então, a alíquota começa em 7,5% ali, mas ela chega a 27,5% muito rápido. Entendi. E o que você falou do preço, eu tô pensando que agora tô lembrando, é muito interessante também você criar uma margem no seu preço, né? Às vezes você colocar um pouquinho mais para você criar uma margem, porque às vezes o cliente pode chegar e vai querer negociar o valor com você. E aí, você como empreendedor é outra dificuldade, né? Porque você sabe o seu preço, o seu valor, e as pessoas, elas vão, tipo assim, às vezes não se adequam a ela. Tem como você me dar um desconto? E aí, como você reduz, já que você paga tanto imposto, você tem muita despesa no seu consultório, às vezes, né? Como reduzir esse valor? Então, é interessante, às vezes, você até criar uma margem ali para você poder dar um desconto para uma pessoa. Ou então, se você vê que está surgindo muitas pessoas para desconto, você não consegue dar um desconto, talvez pegar alguns horários e até fazer um valor social, né? Sim. É interessante e tudo mais. E eu acho isso legal até para brincar com pacotes, por exemplo. Então, o valor da sessão individual a sessão avulsa é X, e se você contrata 2 sessões por mês ou 4 sessões, você tem essa margem para fazer um valor diferenciado em um pacote e até induzir essa pessoa a ficar com você e você ter essa previsibilidade financeira que é tão importante, né? Por mais que cada profissional vai passar ali o seu preço, é importante você ter uma análise de mercado para você fazer a sua precificação, para ela não ficar surreal. Porque já pensou, você está cobrando um valor muito surreal, muito superfaturado, e aí a maioria dos profissionais do mercado cobra uma média mais ou menos igual, e aí seu cliente descobre, ele vai embora. Ele só não vai embora se o atendimento, a sua pessoa for muito bom, excelente, né? Ele fala, eu não quero saber. Acontece, Letícia, mas grande parte procura valor. A pessoa olhar e falar assim, eu não quero saber o preço da Letícia, eu quero atendimento com ela. E aí a pessoa não olha o preço, ela vai olhar pra você e vai falar, eu quero o seu atendimento, independente do preço que você cobra. Mas ter essa diversificação no mercado e conseguir destacar para cobrar esse preço também, você tem que ser muito fora da caixa. Porque se você for oferecer o que todo mundo oferece, você tem que ter um preço ali mais ou menos coerente com o que todo mundo está oferecendo. Exatamente. E eu não sei se vocês já viram a tabela do CRP, tem alguns valores, se a gente for olhar às vezes em algumas regiões, no mercado, às vezes não condiz muito com a realidade, né? Então é de você também analisar. Porque eu conheço psicólogos que cobram, né, de um X valor até não sei quantos, R$500. Eu conheço pessoas que cobram R$500, R$200 pela consulta. Mas isso também é interessante, que você tem que pensar, se você também quer atingir esse público, você também tem que fazer um marketing direcionado para esse público. Sim. E que nem você falou, gerar um atendimento, um valor, que esse público vá se interessar, né? Porque não é só você colocar R$300 a consulta e virar para qualquer pessoa e falar assim, minha consulta é R$300. A gente sabe que, né, no começo não é assim. Vai depender muito da persona, né? Porque se você quer atingir uma alta sociedade, você tem que, mesmo que você não for, mas você tem que transparecer que você é da alta sociedade. Você vai ter que ter uma estrutura e tanta para atender aquela pessoa, mesmo que ela não queira ir no local onde você está atendendo. Mas ele vai comprar não só pelo seu profissional, pelo seu know-how, ele vai comprar pelo que ele vê da Letícia. Ele vai comprar primeiro a sua pessoa, a sua imagem, antes de comprar o seu intelecto. Não adianta você ser o melhor profissional, um profissional extremamente capacitado. Se você não tiver uma boa presença no mercado, você não vende. Autoridade percebida, né? Se as pessoas não te perceberem assim. E isso é até um ponto também que o inverso acontece.
Se você quer vender para esse público mais premium, você chegar com consulta a R$100, eles Você não vai vender. vão olhar para você e falar, nossa, tá, fica Exatamente. incoerente. Então, entra de novo essa questão de posicionamento, bem como conhecer para quem você quer falar, para quem você quer vender. E aí é o match perfeito, né? É. E eu acho que também as pessoas ainda têm um pouquinho de dificuldade de entender isso, né? Que agora você é sua marca. Não tem jeito. Total. Então, se você... Qual que é a sua marca? Se você quer passar a sua marca para as pessoas, você tem que incorporar essa marca mesmo e analisar todos os aspectos que você vai ter que precisar desenvolver para melhorar e cada vez mais divulgar a sua marca, né? E até mesmo, né, o que você, igual a Bia estava falando nas nossas redes sociais, São Paulo. Você não posta tudo. Você não mostra tudo. E o seu vínculo, dependendo da estratégia que você vai utilizar, se você vai atingir alguém da alta, você vai ter que se afastar de algumas pessoas. Infelizmente. Isso é empreendedorismo, né? Então, se você tem que saber se posicionar, se eu vou fazer ele para uma classe, né, menor, baixa, média, eu não vou precisar me preocupar tanto com isso. Mas se eu quero atender a uma consulta de R$500, R$700, eu quero ter esse valor, eu vou ter que viver nesse valor. E eu preciso mostrar isso nesse valor. Sim. E aí, só para concluir o que você disse, prestar atenção também, porque quando a gente começa a trabalhar redes sociais, nós não viramos pessoas famosas, mas nós viramos figuras públicas. Já aconteceu de eu ir na padaria, encontrar alguém que me segue, de eu ir em um evento, encontrar alguém que me segue. Sim. Então, não ser uma farsa, mas ser realmente coerente com quem você é Sim. também nos bastidores. Porque se no Instagram você tá de um jeito, a pessoa esbarra com você na rua ou em um evento, você tá de outro, isso também tira sua credibilidade totalmente. Você tem que viver aquilo, né? Sustentar quem você é no palco, mas também nos bastidores. Porque quando você menos esperar, alguém tá te vendo, alguém te conhece. Porque, de fato, você se torna uma figura pública quando você está na internet. E aí pega aquele ponto, né, de nem sempre o vínculo de amizade que a gente vai levar para a vida. Porque nós somos a média das 5 pessoas com que convivemos. Se eu quero estar num patamar elevado, eu preciso conviver com pessoas que estão nesse patamar. Se eu não me abrir, né, não abrir mão de quem não, isso não é. Se você está pensando como negócio, estratégia de negócio, você tem que pensar dessa forma. Mas que o psicólogo não pense assim, o psicólogo é muito humano. Mas se você quer chegar num patamar elevado, você vai precisar abrir mão de certas pessoas, de certas amizades, porque por mais que sejam muito importantes para você, aquela pessoa não vai te levar para o próximo nível. E aí, pra gente finalizar, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho mais, então, do negócio de vocês, né? Vamos começar pelo Contap. Conta um pouquinho pra gente, então, melhor de como que o Contap funciona e o que o Contap faz pelos psicólogos. Rapidinho, resumidamente. Resumidamente, a Contap hoje atende exclusivamente psicólogos. Eu fiquei muito tempo no mercado atendendo grandes empresas e eu percebi que meu olhar estava voltado muito para a empresa grande, que não estava fazendo sentido. E aí eu peguei na dor da minha irmã, que é psicóloga. E aí eu comecei a atender o dela, fazer o dela, estruturar o dela. E falei, não, por que eu não posso fazer isso para outras pessoas? Porque eu não posso ajudar as outras pessoas a compreender e conseguir colocar a contabilidade de uma forma simplificada na cabeça do outro. E foi assim que surgiu o Contap. Hoje nós atendemos grande região metropolitana, Grande Belo Horizonte, e atendemos fora também. Nós temos clientes do Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo. A ideia é tornar a Contap referência no mercado de psicologia e atender, né, todo o território nacional. Não chegamos nesse patamar ainda, mas nós vamos chegar. Porque o objetivo é claro. Vai sim, com certeza. E um pouquinho da Magnólia também, né? Tá aí atuando com os terapeutas, psicólogos também. Pois é. Bom, eu tenho algumas vertentes que incluem a prestação de serviços. Então, eu crio sites institucionais, páginas de vendas. Tenho também a frente da consultoria, onde eu analiso o seu negócio e eu traço junto com você um plano estratégico para você aplicar. E tenho também o curso online, que é o método Lote Sua Agenda, que foi o método que eu validei quando eu tinha um espaço terapêutico, onde eu simplifico tudo isso também no marketing, que não precisa ser difícil.
E não precisa ser esse volume gigante de coisas, né? Quando você tem estratégia e objetividade, você consegue ter bons resultados. Então, esses são essas frentes. Eu fico muito feliz, assim, de ver os dois negócios, né, mesmo vocês duas, assim, como empreendedoras, de ter esse olhar, de trazer isso para os psicólogos, porque vocês estão ajudando muito a gente nesse início, de trazer essa luz, porque que a gente falou no início, né, empreender não é para ser solitário. Sim. Que bom que a gente tem não só esses projetos, né, essas empresas, mas duas mulheres fodas por trás disso, milhares de outras pessoas também muito fodas que estão trabalhando nesse sentido para ajudar não só os psicólogos, mas outros profissionais também. Nessas áreas são muito importantes. Né? Sim, concordo. E aí, vocês têm mais alguma pergunta, algo que vocês gostariam de comentar? Só te agradecer o convite, a oportunidade. Eu acho que abrir essa porta é realmente muito importante, porque, no geral, do que eu vejo dos empreendedores, tem crenças muito profundas em relação a marketing e finanças, e trazer isso, poder desmistificar, falar de maneira mais natural, mais descontraída, eu acho que é super importante. Não Então, precisa ser um peso, né? Exato. Eu também quero agradecer a oportunidade adorei esse momento, adorei conhecer Bianca, já quero ser cliente dela. Não, e eu sua. Quero te fazer Eu também já vou ser cliente das duas, vocês podem me aguardar, tá? Agradeço aí, né, a gente poder colocar a nossa voz. Nós estamos buscando isso no mercado, até porque para desmistificar né, a contabilidade na cabeça das pessoas. Então, para a gente é um marco muito importante para nós, né? Por mais que para alguns vai falar, não faz diferença, para nós, todo pequeno detalhe, toda conquista que a gente tem, nem que seja ali 1%, se é 1% todos os dias, a gente tem né, grandes resultados lá no futuro. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a presença de vocês aqui hoje. Acho que foi um episódio maravilhoso, sabe? Eu digo que quem tá lá do outro lado também ouvindo a gente, também tem gostado bastante desse episódio. E aí eu gostaria de pedir para vocês que sigam o canal Centro Universitário UNA no YouTube, para você não perder nenhum episódio novo. E também vai ficar na descrição para vocês o contato de todo mundo aqui, então da Casa UNA, da fábrica, de todo mundo, da Priscila, da Bianca, de todos os negócios. E também, pessoal, nós já temos 2 outros episódios do podcast já postados aqui no canal, então depois vai lá e assiste, não perde. E é isso, um beijo e até o próximo episódio.